A bandeja de prata escorregou das mãos dela e bateu no chão de mármore, e o som rasgou o jantar mais silencioso do Rio de Janeiro. Adriana Vilela levou a mão à boca, recuou da mesa, o rosto branco como papel. 22 das pessoas mais poderosas da cidade pararam de mastigar. Ninguém ousava respirar. Na cabeceira da mesa, Cassiano Haldi pousou a faca devagar e observou a esposa desaparecer no corredor. A mulher com quem ele havia se casado por um contrato de 3 anos. Num casamento em que os dois sabiam que jamais poderia nascer um filho, porque anos antes, 6 médicos haviam assinado, todos na mesma folha, declarando que ele nunca poderia ser pai. Ele olhou para o molho se espalhando pelo chão como uma ferida aberta, e na mente do homem cujo nome a cidade só pronunciava em voz baixa, uma suspeita escura e pesada tomou forma enquanto observava a esposa pálida e trêmula sumir nas sombras do corredor. 3 cadeiras adiante, uma mão usando um anel de pedra negra pousou uma taça de vinho na mesa. Ninguém notou que aquela mão tremia. Se você quer saber a verdade por trás daquela noite, deixe o like, compartilhe essa história, conte nos comentários o que você pensa e inscreva-se no canal para caminhar esse caminho com a gente. 3 meses antes da noite em que a bandeja de prata caiu sobre o mármore, o granizo batia nas janelas do 41º andar do edifício Haldi Meridian, na Barra da Tijuca, uma pedra de cada vez, firme e frio, como se alguém lá fora estivesse fazendo uma contagem regressiva. Adriana Vilela estava sentada com as costas retas na cadeira do outro lado da mesa, as 2 mãos apoiadas no colo e a manga de sua blusa de enfermagem ainda carregava uma mancha fraca de antisséptico que não tivera tempo de sumir. Ela tinha vindo direto do hospital depois de 12 horas seguidas de plantão, sem trocar de roupa. O cabelo cansado estava simplesmente preso com um elástico simples. O cheiro de desinfetante a seguira até aquela sala, deslizando discretamente entre todas as coisas caras, e ela era a única pessoa ali, carregando um cheiro que pertencia ao mundo dos vivos e dos morrendo. Na mesa comprida à sua frente, havia 3 pilhas de papel arrumadas com cuidado. A primeira era o processo da dívida do pai dela, deixada pelo homem que morrera num viaduto numa noite de chuva 4 anos antes, deixando a filha com R$340 mil e um silêncio que ninguém jamais conseguira explicar. A segunda era a conta do lar Vale Verde, onde a mãe dela vivia, R$9 mil por mês. E no mês anterior, Adriana tinha sido obrigada a vender o carro velho só para conseguir pagar tudo. A terceira pilha era a mais fina de todas, apenas algumas páginas com um título em negrito impresso no centro. Um contrato de casamento de 3 anos. Ezra Kane ficou de pé do lado direito da mesa, lendo cada cláusula com a voz uniforme de um homem acostumado a ler documentos capazes de mudar a vida inteira de uma pessoa, sem precisar dar ênfase a uma única palavra. 3 anos, quartos separados, aparições públicas sempre que a família exigisse. Não havia cláusula sobre afeto e nenhuma sobre filhos, porque os 2 lados entendiam que isso era impossível. Em troca, toda a dívida do pai dela seria apagada, e toda a despesa médica da mãe seria paga pelo resto da vida, sem limite e sem condição. Adriana não olhou para os papéis. Olhou para o homem sentado na cabeceira. Cassiano Haldi não perguntou se ela concordava. Disse apenas uma frase, curta e quase gentil, dizendo que a caneta estava no canto direito da mesa. Depois ficou em silêncio. Ezra deu meio passo. Todo mundo naquele prédio sabia o que aquele silêncio significava. Cassiano Haldi nunca dava uma ordem 2 vezes. Falava uma vez, depois contava em silêncio 3 tempos na cabeça. E se a outra pessoa não tivesse se mexido até o fim do terceiro, não haveria um 4º tempo. Diziam que houve homens que perderam o controle de uma rota inteira no porto só por hesitar meio segundo a mais no 3º tempo. Ezra ficava ao lado dele havia anos, e nunca tinha visto ninguém deixar Cassiano terminar de contar. 1º tempo, Adriana não se mexeu. 2º tempo, o granizo continuava batendo no vidro, firme e implacável. Ela ficou perfeitamente parada, as mãos no colo, os olhos fixos nos dele. O 3º tempo passou, e ela ainda estava sentada ali. Algo muito pequeno mudou na sala. Ezra sentiu antes de entender.
Cassiano não estava irritado. Inclinou levemente a cabeça, do jeito que um homem faz quando encontra algo que não tinha previsto num plano que já considerara todos os resultados possíveis. Adriana pegou a caneta, mas antes de baixá-la sobre a página, falou, e a voz dela não tremeu. Você pode comprar meu apartamento. Pode comprar o lugar onde minha mãe dorme. Pode comprar essa assinatura. Mas há uma coisa que você nunca vai conseguir comprar. E eu quero que você ouça isso claramente a partir de agora. Essa é a minha palavra. Meu trabalho é dizer às famílias o que aconteceu com as pessoas que elas amam. Eu não vendo isso. Cassiano não respondeu. Só olhou para ela. Mais tempo do que o necessário. Ela assinou. A letra dela era pequena, ordenada e firme. A letra de alguém acostumado a registrar coisas que não podiam estar erradas. Depois pousou a caneta e fez uma última pergunta. O que acontece se um de nós mudar de ideia? Ezra levantou os olhos. Ninguém jamais tinha feito essa pergunta naquela sala. Cassiano estava dobrando o contrato. Não levantou a cabeça. Não parou e respondeu com a voz de um homem comentando o tempo. O contrato não tem cláusula para isso. Lá fora, o granizo continuava batendo no vidro. Adriana se levantou e não sabia que a pergunta que acabara de fazer ficaria ali, silenciosa e esperando, até exatamente 3 anos depois, quando alguém finalmente a responderia. Adriana entrou no corredor e o som do elevador ecoou do fundo, como um longo suspiro puxado pelo próprio prédio. Ela tinha dado só alguns passos quando Ezra Kane chamou o nome dela. Ele não se apressou. Aproximou-se com o passo medido de um soldado que aprendera a andar sem ser ouvido, e na mão trazia um envelope marfim tão fino que, à primeira vista, parecia não conter nada. Ezra o entregou a ela, e naquele momento algo muito estranho apareceu no rosto de um homem que nunca deixava nada transparecer. Não era pena, também não era curiosidade. Era o olhar de alguém devolvendo a outra pessoa algo que nunca deveria ter saído das mãos dela. Ela disse, bem baixo, que aquilo pertencia a ela, que Cassiano guardava aquilo antes mesmo de saber o nome dela. Adriana pegou o envelope, e mesmo antes de abri-lo, sentiu o peso do que havia dentro. Um peso pequeno e familiar, o tipo que a mão dela lembrava desde criança, parada diante de um espelho vendo a mãe escovar o cabelo. Rasgou a borda do envelope com a ponta do dedo, e o prendedor de cabelo de prata caiu na palma da mão. Estava manchado pelo tempo, o banho gasto num canto, o fecho meio frouxo de tanto abrir e fechar ao longo dos anos. Atravessando o metal, havia um risco diagonal que a própria Adriana fizera quando tinha 10 anos, depois de deixá-lo cair no chão da cozinha. Era o prendedor que a mãe usara no dia do casamento. Era a coisa que Adriana vinha procurando nas últimas 6 semanas, revirando o armário do hospital, vasculhando cada bolso, parada no vestiário, dizendo a si mesma que se tivesse sumido, tinha sumido. Porque a vida já lhe tirara coisas muito maiores do que aquilo. Ficou parada no meio do corredor, a mão fechada com força ao redor do objeto, e um arrepio percorreu o corpo inteiro, da nuca para baixo. Porque havia uma coisa simples que ela entendeu na hora. Aquele prendedor não podia ter ido sozinho das mãos dela para a posse do homem sentado naquela sala. Só havia um caminho pelo qual poderia ter chegado até ele, e esse caminho passava por uma noite que ela tinha jurado nunca mais mencionar. Ela se virou. A porta da sala ainda estava entreaberta. Lá dentro, Cassiano Haldi estava de costas para o corredor, olhando a cidade através do vidro marcado pelos riscos do granizo. Ela perguntou por que ele tinha aquilo. A voz dela era baixa, mas no silêncio do 41º andar, soou como uma agulha batendo no chão. Cassiano não se virou. Não perguntou do que ela estava falando. Não perguntou onde ela tinha conseguido aquilo. Só disse, com calma total, que não sabia a quem pertencia e que ele não guardava coisas alheias. Depois ficou em silêncio e aquele silêncio se fechou entre eles como uma porta de aço. Adriana ficou ali mais alguns segundos antes de se afastar. E só muito mais tarde entendeu que aquela tinha sido a primeira vez na vida em que Cassiano Haldi mentira para ela. Naquela tarde, ela dirigiu até o lar Vale Verde. A última luz do dia entrava inclinada pelas janelas do 2º andar, espalhando um brilho dourado e quente sobre o cobertor de lã.
Marilyn Vilela estava sentada numa cadeira perto da janela, o cabelo prateado, as mãos no colo. E quando a filha entrou, ela levantou os olhos com aquela expressão distante e cortês de quem recebe uma visita gentil que nunca conheceu. Perguntou quem ela era. Adriana disse que tinha vindo visitar. Depois puxou uma cadeira para mais perto, tirou o prendedor de prata do bolso e prendeu no próprio cabelo, como fazia todos os dias. Segurou a mão da mãe, fina e leve como uma folha seca. E então, como sempre, aquela coisa estranha aconteceu de novo. Marilyn não lembrava o nome da filha. Não reconhecia o rosto. Não lembrava que um dia tivera um filho. Mas quando aquela mão quente fechou em volta da dela, começou a cantarolar bem baixinho, ligeiramente fora do ritmo, a mesma cantiga de ninar que cantara ao lado de um berço muitas décadas antes. Adriana baixou a cabeça, encostou a testa no dorso da mão da mãe e ficou em silêncio até o sol desaparecer por completo. Na manhã seguinte, enquanto Adriana ainda dormia depois do plantão noturno, um homem chamado Rui Medina foi chamado a um escritório no distrito portuário, ao sul da Baía de Guanabara. Ele era o chefe do turno da noite havia 7 anos e conhecia cada guindaste, cada porta de armazém, cada intervalo em que as câmeras de segurança olhavam para o outro lado. Entrou na sala com a confiança tranquila de um homem que achava que só seria chamado para responder algumas perguntas de rotina. Sentou-se na cadeira em frente à mesa, com as 2 mãos apoiadas sobre o tampo. Cassiano Haldi já estava lá, esperando. Não o cumprimentou. Não levantou os olhos de imediato. Estava lendo uma folha de papel e terminou cada linha antes de dobrá-la devagar, com o mesmo cuidado que alguém usaria para dobrar um guardanapo depois do jantar. Rui começou a falar. Falou sobre a produção do trimestre anterior, sobre como vários contêineres tinham atrasado porque a fiscalização da alfândega estava dificultando, sobre como fora obrigado a ficar no armazém até de manhã 3 noites seguidas. Cassiano deixou que ele falasse. Não interrompeu, não assentiu, não deixou transparecer se estava ouvindo. Quando Rui finalmente ficou sem assunto e começou a se repetir, a sala ficou em silêncio. O silêncio durou mais do que deveria, o suficiente para que o zumbido do ar-condicionado na parede ficasse dolorosamente nítido, o suficiente para Rui ter que pigarrear. Só então Cassiano tirou do paletó uma fotografia e a colocou sobre a mesa, virada para o homem à sua frente. Era a foto de uma casa de 2 andares em Jacarepaguá, com telhado de telha cinza, uma cerca branca de madeira baixa e uma bicicleta infantil encostada na lateral. Uma casa nova e bonita, do tipo que um chefe de turno noturno levaria 20 anos para juntar dinheiro e comprar. Rui olhou para a fotografia. Cassiano usava luvas de couro e com um dedo empurrou a foto um pouco mais para o outro lado da mesa. Depois perguntou, com voz baixa, o tipo de voz que a cidade inteira aprendera a temer, de que cor era a porta da frente. Foi só isso. Nenhuma acusação, nenhum número, nenhum nome. Rui Medina abriu a boca, depois fechou de novo. Olhou para a fotografia, depois para Cassiano, depois de volta para a fotografia, e naquele instante, tudo o que fizera nos últimos 11 meses se ergueu diante dele com tamanha clareza que ele não conseguiu mais fingir. O homem à sua frente sabia. Sabia havia muito tempo. Sabia da casa, da cor da porta, da bicicleta encostada na lateral, e aquele homem tinha ficado 11 meses em silêncio, observando Rui cavar a própria cova, só para colocar uma única fotografia sobre a mesa e fazer uma pergunta inofensiva. Rui desabou na cadeira. Os ombros afundaram como se alguém tivesse arrancado a coluna do corpo dele. Começou a falar, rápido agora, dando nomes, quantidades, datas, até confessando coisas que ninguém tinha perguntado. Cassiano não anotou nada. Levantou-se antes de Rui terminar, pegou a fotografia, guardou de volta no paletó e caminhou até a porta. Ezra Kane entrou para ocupar o lugar dele, puxou a cadeira, abriu um caderno e começou a escrever. Quando a porta se fechou atrás de Cassiano, 2 homens esperavam no corredor, e um deles disse baixinho ao outro que as pessoas não temiam Cassiano Haldi pelas coisas que ele já tinha feito. Temiam porque ninguém sabia onde ele iria parar. 3 dias depois, num pequeno cartório do centro da cidade, Adriana Vilela se tornou esposa daquele homem.
A cerimônia durou 11 minutos. Não havia flores, música, fotógrafo, bolo, ninguém ao lado dela para segurar o casaco. Ezra assinou como testemunha e o escrevente assinou o outro campo, porque não havia mais ninguém na sala. Quando o oficial perguntou se os dois estavam entrando naquele casamento por livre e espontânea vontade, Cassiano disse sim e Adriana disse sim, e ambos responderam com a voz plana e uniforme de quem confirma uma linha num registro oficial. Não houve beijo. Cassiano usou as luvas durante toda a cerimônia. Quando terminou, abriu a porta e deixou que ela saísse primeiro. E esse foi o único gesto dele naquele dia que fez Adriana olhar para ele mais uma vez. Naquela tarde, Adriana entrou na casa que agora chamaria de lar, carregando 2 bolsas de lona e uma caixa de papelão cheia de livros. Quem veio recebê-la foi Odete Fontana, a governanta que trabalhava para a família havia mais tempo do que Cassiano estava vivo. Ela não perguntou se Adriana precisava de ajuda. Simplesmente pegou a bolsa mais pesada, naturalmente, como se o gesto já tivesse sido decidido muito antes de Adriana chegar. Depois a conduziu pela casa, falando enquanto andava, não no tom de quem dá instruções, mas na voz de quem repassa as coisas que outra pessoa precisa saber para sobreviver. Disse a Adriana que o café da manhã era servido antes de o céu clarear por completo, e quem não descesse simplesmente perdia, porque ninguém esperava por ninguém. Disse que se ela ouvisse carros chegando no pátio à noite, não deveria ir até a janela olhar. Disse que certos homens entravam e saíam daquela casa, e ela não devia perguntar os nomes deles, e se a cumprimentassem, era só acenar com a cabeça e não dizer mais nada. Disse que o telefone da sala era compartilhado, e se Adriana precisasse ligar para alguém sem que ninguém soubesse, o melhor era fazer a ligação do hospital. Adriana escutou e guardou cada regra na memória, porque 7 anos trabalhando em terapia intensiva tinham-lhe ensinado que, em lugares onde um pequeno erro podia causar algo enorme, as pessoas não perguntavam por quê. Aprendiam as regras primeiro. No fim do corredor, Odete parou. Virou-se para Adriana, e dessa vez a voz mudou. Disse que havia só uma coisa que queria que ela lembrasse com cuidado. A escada atrás da cozinha descia para o porão, e Adriana nunca devia descer ali. Adriana perguntou por quê. Odete olhou para ela por um longo momento. Depois disse apenas que naquela casa, as melhores perguntas eram as que nunca eram ditas em voz alta. Deixou a bolsa no chão, do lado de fora do quarto de Adriana, e foi embora. Naquela noite, Adriana foi chamada para o andar de cima. Rosalina Raldi, avó de Cassiano, estava sentada numa poltrona de encosto alto, uma mão apoiada no topo de uma bengala de madeira, e observou Adriana da cabeça aos pés, como quem examina um item recém-entregue. Com calma, sem pressa, sem fingir que não estava encarando. Perguntou a idade de Adriana, perguntou o que ela fazia e há quanto tempo. Perguntou se os pais dela ainda eram vivos. E quando Adriana respondeu que o pai tinha morrido e a mãe estava internada, algo muito breve passou pelo rosto da velha. Tão breve que Adriana achou que tinha imaginado. Então Rosalina bateu a ponta da bengala no chão uma vez e disse que falaria claro para nenhuma das duas perder tempo. Disse que não precisava que Adriana amasse o neto. Disse que afeto era um luxo que aquela família não podia se dar, e que muitas pessoas naquela casa tinham morrido por cometer o erro de amar alguém. Disse que a única coisa que precisava de Adriana era que ela ficasse de pé corretamente ao lado dele sempre que alguém tirasse fotos, sorrisse o suficiente e nunca deixasse ninguém ver os dois muito distantes um do outro. Adriana perguntou o que aconteceria se um dia ela fizesse mais do que isso. Rosalina ficou em silêncio por um momento, depois disse para ela ir dormir, porque a noite estava fria. No caminho de volta ao quarto, Adriana passou pela cozinha e viu que a luz ainda estava acesa. Cassiano estava sentado sozinho, com um prato de pão frio e uma xícara de café preto à frente, que já tinha parado de soltar vapor havia tempo. A cozinha era maior do que o apartamento em que Adriana morara por 7 anos, reluzente, imaculada. E ali, no meio dela, o homem mais rico que ela já conhecera, comia a ceia de um vigia noturno. Ele não levantou os olhos. Adriana ficou parada na porta por alguns segundos,
e estava prestes a seguir em frente quando um detalhe chamou sua atenção e a prendeu ali. Ele ainda usava as luvas de couro dentro da própria casa, no meio da noite, quando ninguém estava olhando. Mesmo segurando um pedaço de pão, ainda não as tirava. Ela voltou ao quarto carregando essa pergunta durante toda a noite, junto com outras duas que ninguém naquela casa parecia disposto a responder. Naquela noite, deitada num quarto desconhecido com 3 perguntas sem resposta, Adriana fechou os olhos. E a lembrança voltou sozinha. A lembrança que ela vinha tentando enterrar havia 6 semanas e não conseguira enterrar nenhuma vez. 6 semanas antes, o Hospital São Brendão realizara um evento beneficente para a nova ala de tratamento. Adriana não tinha ido à festa. Estava de plantão no andar de cima e só soube que algo tinha acontecido quando o barulho de passos correndo subiu do corredor do térreo. Um homem tinha desmaiado no meio do saguão. Ela desceu correndo com a maleta de emergência na mão e a primeira coisa que viu não foi o paciente, e sim 3 homens de terno ao redor dele. Um deles impedindo fisicamente o médico de plantão de se aproximar. Alguém gritou por uma ambulância. Um dos 3 homens disse, com calma perfeita, que não haveria ambulância. Adriana não entendeu o que estava acontecendo. Só se ajoelhou, checou o pulso do homem e o achou fraco, a pele fria, as pupilas lentas para reagir. Disse que ele precisava ser levado para a emergência imediatamente. O outro homem se abaixou, olhou direto nos olhos dela e disse que ela iria junto com eles. Sentiu algo duro e frio pressionado de leve nas costas, através do tecido da blusa, e entendeu que aquilo não era um convite. Colocaram-na no carro junto com o homem inconsciente, as portas se fecharam, e lá fora a cidade escorria pelas janelas em longas faixas de luz. O carro parou em frente a uma casa em Petrópolis, longe da estrada principal, cercada de árvores escuras. Deitaram-no numa mesa de jantar comprida. Alguém puxou um abajur para mais perto, e pelas horas seguintes, sob aquele círculo amarelado e fraco de luz, Adriana Vilela fez o trabalho que fazia havia 7 anos de vida. Não tinha monitor, tubo de respiração, médico de plantão para consultar. Tinha o material dentro da maleta de emergência, 2 frascos de soro tirados do armário de remédios da casa e as próprias mãos. Puxou uma veia, afrouxou o colarinho dele, virou a cabeça dele de lado. Checou o pulso, contou a respiração, anotou tudo, depois 15 minutos depois, checou de novo, contou de novo, anotou de novo. Não havia prontuário, nenhuma ficha de monitoramento, então fez o que qualquer enfermeira faria por instinto. Pegou uma folha impressa sobre a mesa, virou do avesso e escreveu no verso com a caneta esferográfica do bolso, uma linha de cada vez, pulso, pressão, frequência respiratória, tipo sanguíneo. Depois, ela mesma tirou um pequeno frasco de sangue e etiquetou de acordo com o procedimento, porque naquele momento só havia um pensamento na cabeça dela, que se aquele homem morresse, tinha que existir pelo menos um papel dizendo exatamente o que ela tinha feito e quando tinha feito. Em algum momento da madrugada, ele parou de respirar. Ela fez massagem cardíaca, contando em voz alta, enquanto os homens ao redor da mesa ficavam em silêncio absoluto, vendo uma mulher com menos de 50 quilos jogar todo o peso do corpo contra o peito do chefe deles. Ele voltou a respirar. O pulso voltou. Adriana caiu no chão, encostada na perna da mesa, as 2 mãos tremendo de exaustão. Lá fora, o amanhecer ainda não tinha chegado. A boca dela estava seca e amarga, a garganta em carne viva de tanto contar em voz alta. Sobre a mesa, havia uma jarra de vidro e um copo. Ela se serviu de água e bebeu tudo, e o mundo girou. A luz da manhã a acordou. Entrava por uma fresta na cortina, num feixe branco e forte, cortando o piso de madeira, e Adriana abriu os olhos num quarto onde nunca tinha entrado. Ficou parada por alguns segundos. Depois entendeu. Entendeu tudo imediatamente, sem que ninguém precisasse explicar, porque o corpo humano era uma linguagem que ela lia havia 7 anos, e ele nunca mentia. Sentou-se bem devagar. O homem estava deitado na cama ao lado, ainda inconsciente, a respiração estável de novo. Adriana olhou para ele.
E o primeiro pensamento que passou pela cabeça dela não foi raiva, não foi dor também, foi um cálculo frio. Ela era uma enfermeira carregando 340 mil reais em dívidas, com a mãe internada, sem parentes, sem advogado, sem ninguém atrás dela. O homem deitado ali era Cassiano Haldi. Se ela abrisse a boca, ninguém acreditaria nela, e seria ela quem pagaria o preço. Levantou-se, dobrou o lençol coberto pela própria letra apressada em 4 e guardou no bolso da blusa. Pegou o frasco de sangue etiquetado da noite anterior, o que não tivera chance de mandar para lugar nenhum, e colocou no outro bolso. Por reflexo, levou a mão ao cabelo para ajeitar o prendedor de prata, mas ele tinha sumido, e ela não tinha mais tempo para procurar. Então abriu a porta, desceu a escada e saiu daquela casa antes que o homem lá dentro pudesse abrir os olhos. Um mês se passou naquela casa, e Adriana foi percebendo, aos poucos, que havia uma linguagem sendo falada com ela todos os dias, que ninguém estava disposto a admitir. Manteve os plantões no São Brendão, porque aquela era a única coisa na vida dela que ainda pertencia inteiramente a ela. E sempre que voltava para casa antes do amanhecer, a luz da cozinha estava acesa. Não ficava acesa a noite toda. Ela reparara bem nisso. Acendia só perto da hora em que ela costumava chegar. No fogão havia uma panela pequena tampada, e dentro uma porção de comida requentada até ficar morna o suficiente, nunca fria demais, nunca quente demais, como se alguém tivesse calculado com precisão quantos minutos ela levava do estacionamento até a porta da frente. Perguntou a Odete sobre isso. Odete só disse que estava seguindo instruções, e não disse quem tinha dado. Depois, um dia, os sapatos de enfermagem de Adriana sumiram do armário de calçados perto da porta. Eram o par que ela usava havia 3 anos. As solas gastas de um jeito desigual de um lado, o couro da ponta rachado em linhas finas e brancas, e ela ainda não tinha comprado outro, porque no mês anterior tinha colocado cada centavo que tinha na conta do lar da mãe. No lugar onde estavam os sapatos velhos, havia uma caixa de papelão fechada. Dentro, um par novo de sapatos de enfermagem, exatamente a marca que ela sempre usava, exatamente o tamanho, exatamente a cor, sem nenhum bilhete. Ela pegou a caixa, depois pousou de novo e ficou ali parada por um bom tempo, porque não sabia se devia se sentir cuidada ou com medo de que alguém soubesse até o número do seu sapato. Na semana seguinte, chegou um envelope do Lar Vale Verde. Ela o abriu com aquele aperto conhecido no estômago. A sensação que a seguia havia 4 anos toda vez que via aquele selo. Mas o papel de dentro não era uma conta. Era um comprovante mostrando que todas as despesas tinham sido pagas integralmente pelo ano inteiro, com uma nota adicional dizendo que o quarto de Marilene Vilela tinha sido trocado para uma seção com janela voltada para a Bahia. Adriana sentou na escada com o papel na mão, e pela primeira vez em muitos meses, não precisou calcular onde iria arranjar 9 mil reais para o mês seguinte. Naquela noite, quando voltou para o quarto, encontrou um caderno de couro marrom escuro e uma caneta sobre a mesa de cabeceira. O caderno era grosso, de papel fino e lombada costurada. Ao lado havia um bilhete dobrado, com letra inclinada e rígida, contendo apenas uma frase, dizendo que já que ela escrevia tudo, deveria usar algo melhor. Não havia nome embaixo. Adriana olhou para a caneta esferográfica velha no bolso da blusa, a caneta que a acompanhara em mais plantões do que ela conseguia contar, e entendeu que quem escrevera aquele bilhete a vira anotando algo, em algum momento, sem que ela soubesse. A partir daquela noite, ela começou a escrever no caderno. Não era um diário. Escreve-a do jeito que uma enfermeira escreve um prontuário. Breve, seco, datado, sem adjetivos. Então uma noite, perto do fim do mês, depois de 3 plantões seguidos, adormeceu lendo na biblioteca, a cabeça apoiada no braço da poltrona. O caderno escorregou do colo dela para o tapete e abriu na página que ela tinha acabado de escrever. Cassiano passou por ali e parou. Se abaixou e o pegou. Não tinha intenção de ler, mas a página já estava aberta diante dos olhos dele, e havia apenas 3 linhas escritas ali. A primeira era a data. A segunda dizia que hoje a mãe ainda não lembrava do meu nome. A terceira dizia que estava tudo bem, porque bastava que eu lembrasse. Cassiano ficou ali por muito tempo com o caderno na mão.
Além da janela, o vento da baía sacudia a cortina de leve. Depois fechou o caderno e o colocou na mesinha ao lado dela, exatamente onde ela veria ao acordar. Pegou o cobertor de lã pendurado no encosto da poltrona e o colocou sobre os ombros dela com cuidado, garantindo que as mãos dele não a tocassem. Ficou ali mais um pouco. Depois apagou a luz e saiu, fechando a porta o mais silenciosamente possível. E do começo ao fim, não disse uma única palavra. Menos de 2 semanas depois daquela noite, Adriana acordou com batidas na porta. Não era batida. Era pancada, rápida e sem contenção. O tipo de som que ela aprendera a reconhecer nos anos que passara trabalhando em plantões noturnos na emergência. Sentou-se de repente na escuridão. Odete estava do lado de fora da porta, o rosto sem cor, um pano de limpeza ainda na mão, e disse apenas uma coisa, que precisavam dela lá embaixo imediatamente. Adriana pegou a maleta de emergência que sempre mantinha debaixo da cama, por hábito de 7 anos na medicina, e correu atrás dela pelo corredor, mas Odete não a levou até a porta da frente. Contornou a cozinha até a escada dos fundos, aquela mesma que tinha avisado Adriana para nunca usar, e parou no topo do degrau sem descer mais. Adriana olhou para ela por um segundo, depois começou a descer. O porão estava frio, o ar pesado de umidade e cheiro de metal. No meio da sala, havia uma velha mesa de sinuca, e alguém tinha tirado a capa branca e a estendido sobre a superfície. Deitado ali, estava um homem que Adriana nunca tinha visto, uns 30 anos, o rosto pálido, a mandíbula travada com tanta força que mal conseguia segurar o grito. 3 outros homens estavam ao redor da mesa. Um segurava uma lanterna. A luz do teto era só uma lâmpada redonda e fraca demais para enxergar direito. Então a única luz real na sala vinha da lanterna tremendo na mão de um homem que também tremia. Adriana perguntou por que não o tinham levado a um hospital. Ninguém respondeu. Então uma voz veio da escuridão atrás deles, baixa e calma, dizendo que ele não podia ir a um hospital e que ela tinha 3 minutos para decidir o que faria. Cassiano estava encostado na parede de tijolo, as 2 mãos ainda cobertas de luvas. Adriana pousou a maleta na borda da mesa de sinuca. Alguém entregou a ela uma caixa de lata e, quando abriu, encontrou um kit de sutura veterinário lá dentro, agulhas curvas, fio absorvível, tesouras, tudo limpo, mas nada feito para um ser humano. Ela olhou para aquilo por alguns segundos. Depois pediu água limpa e toalhas e disse ao homem com a lanterna para se mover para a esquerda, segurar mais alto e manter as mãos firmes. Esfregou as mãos até os cotovelos com o álcool da própria maleta. As mãos tremiam, e ela sabia perfeitamente que estavam tremendo. Mas no momento em que os dedos tocaram o ferimento, pararam. Porque nos últimos 7 anos, o corpo dela tinha aprendido a separar o medo do trabalho. Depois disso, só restou som no porão. O som do metal batendo na lateral da caixa de lata. O som dela nomeando cada instrumento antes de pegá-lo, claro e curto, como se estivesse cercada de uma equipe cirúrgica de verdade, em vez de 4 homens prendendo a respiração. O som do homem na mesa respirando forte por entre os dentes cerrados. O som dela mandando ele contar de 20 para trás. O som dele chegando a 14 antes de a voz falhar. O som da sutura passando pela carne. E no meio de tudo isso, quando a dor chegou ao ponto mais alto, o homem na mesa de sinuca gritou um nome. Não chamou por Cassiano. Não chamou por nenhum dos homens dele. Chamou pela mãe, 2 vezes, a voz quebrando como a de um menino, e depois desmaiou. Adriana não parou. Terminou o trabalho, deu o último ponto, checou o pulso, cobriu o ferimento com gaze, depois instruiu o homem ao lado sobre como observá-lo pelas 6 horas seguintes e quais sinais significavam que não teriam escolha a não ser acordá-la. Quando terminou, endireitou as costas. Doíam de tanto ficar curvada. Tirou as luvas, jogou na bacia de alumínio, depois olhou para a parede de tijolo onde o homem nas sombras ainda estava parado, imóvel. Então falou com voz calma, sem raiva e sem acusação, a voz de quem relata um resultado de laboratório. Disse que ele acabara de chamar pela mãe. Disse que em 7 anos trabalhando em terapia intensiva, tinha ficado ao lado de muitas pessoas nos últimos minutos de vida, e quase todas chamavam pela mãe.
Disse que nunca, uma única vez, tinha ouvido alguém chamar pelo chefe. Nem uma vez. Nunca. Depois pegou a maleta de emergência e subiu a escada sem esperar resposta. Cassiano não disse uma palavra. Ficou naquele mesmo lugar, por muito tempo, depois de o som dos passos dela ter desaparecido completamente lá em cima. Naquela noite, a luz do escritório dele ficou acesa até o amanhecer, e a única pessoa que sabia disso foi Ezra Kane, que passou pela porta 3 vezes, e cada vez viu Cassiano sentado perfeitamente imóvel, sem ler nada, sem escrever nada, apenas olhando fixamente para o espaço vazio à frente. Os primeiros sinais tinham aparecido uns 10 dias antes, e Adriana ignorara todos eles. Primeiro veio o cheiro de café. Uma manhã, quando Odete serviu café numa xícara na cozinha, o aroma com que Adriana convivera durante 7 anos de plantões noturnos a atingiu com tanta força que ela teve que recuar em direção à porta. Culpou a falta de sono. Depois veio o cheiro de sabonete desinfetante no hospital, aquele cheiro forte e cortante que ela respirava tantas vezes que já tinha parado de notar havia muito tempo. De repente, ele se agarrava ao fundo da garganta toda vez que ela empurrava a porta do vestiário. Culpou os 3 plantões seguidos. Ela era enfermeira. Sabia exatamente o que precisava saber. E justamente por saber tão bem, se recusava com ainda mais força a considerar aquilo. Porque era impossível. Até aquela noite na sala de jantar principal, quando tudo desabou diante de 22 das pessoas mais poderosas do Rio de Janeiro. Ela correu pelo corredor, uma mão cobrindo a boca, a outra agarrada à parede para não cair. O banheiro de visitas ficava no fim do corredor. Empurrou a porta, trancou e se dobrou. A náusea veio em ondas, violenta e implacável, até não sobrar nada dentro dela para vomitar, e ainda assim não a soltava. Segurou a borda da pia com as 2 mãos, se forçou a ficar em pé e olhou no espelho. O rosto que a encarava estava mortalmente pálido, o cabelo desalinhado, e o prendedor de prata tinha escorregado torto para um lado. Abriu a torneira, juntou água fria nas mãos e jogou no rosto. Depois ficou parada, imóvel, as 2 mãos ainda apoiadas na pia, e naquele silêncio começou a contar. Contou para trás. Contou uma segunda vez para ter certeza. Contou uma terceira vez, e na terceira as pernas já estavam fracas. Lá fora, no corredor, veio o som de passos. Depois a voz de alguém perguntando através da porta se ela estava bem, e ela se ouviu responder que estava bem, a voz normal, quase alegre, a voz profissional que sempre usava para tranquilizar as famílias dos pacientes fora da terapia intensiva. Naquela noite, ela não voltou para o quarto. Entrou no carro, dirigiu direto para o São Brendão e ligou para Camila Soares do estacionamento. Camila chegou 20 minutos depois, o cabelo preso às pressas, um casaco por cima do pijama, e não fez uma única pergunta. Passou o crachá para destrancar o laboratório, acendeu uma fileira de luzes, depois apontou para uma cadeira no canto e disse a Adriana para sentar. Lá fora, o corredor do hospital depois da meia-noite estava iluminado só pelo brilho verde pálido das placas de saída de emergência. Camila fez tudo sozinha, não pediu ajuda a ninguém, não lançou nada no sistema. Depois colocou a fita de teste sobre a mesa de aço entre as duas, e as duas ficaram olhando. O tempo passava tão devagar que Adriana conseguia ouvir o ar-condicionado funcionando dentro das paredes. A primeira linha apareceu. Depois a segunda começou a escurecer, devagar, firme, sem hesitar, até ficar tão clara que não havia mais como negar. Camila ficou em silêncio por muito tempo. Depois puxou a cadeira para mais perto, sentou-se de frente para a amiga, segurou as mãos geladas de Adriana nas suas e perguntou apenas uma palavra. Kane. Adriana abriu a boca, mas nenhum som saiu. Pensou naquela noite em Petrópolis, no círculo amarelado do abajur, na luz da manhã cortando o chão de madeira, no lençol dobrado em 4 e no frasco de sangue etiquetado que ainda guardava no armário lá embaixo, naquele mesmo prédio. Pensou nos 6 médicos que tinham assinado um documento dizendo que aquele homem não podia ter filhos. Pensou em como, se contasse a verdade, não haveria uma única pessoa no mundo que acreditaria nela.
E então entendeu algo que a fez sentir um arrepio na espinha. Estava carregando dentro dela algo que, segundo toda a evidência médica, não deveria poder existir. Escorregou da cadeira e caiu sentada no chão frio de ladrilho, as costas contra a perna da mesa de laboratório, incapaz de responder à pergunta da amiga. Camila sentou ao lado dela e não perguntou de novo. Só a envolveu com um braço pelos ombros. Do lado de fora, no corredor escuro, a algumas dezenas de passos da porta do laboratório, um homem estava parado atrás de um pilar de concreto. Estava ali desde antes de Camila chegar. Tirou o celular, e sob a luz verde pálida que descia da placa de saída, a pedra negra engastada no anel do dedo brilhou uma vez e apagou. Discou um número. O telefone tocou exatamente 2 vezes antes que alguém atendesse do outro lado. Ele disse apenas 4 palavras, bem baixo. Já começou. Adriana não esperou até a manhã seguinte e não pensou em esconder aquilo nem por um segundo. Dirigiu para casa enquanto o céu ainda estava escuro. Atravessou o hall de entrada, subiu até o corredor do andar de cima e abriu a porta do escritório do marido. Cassiano estava sentado ali. Ainda usava a mesma roupa do jantar da noite anterior, a gravata frouxa, e não havia nada sobre a mesa à sua frente. Nenhum papel, nenhum copo de bebida, nenhum telefone. Só ele sabia havia quanto tempo estava sentado assim. Adriana ficou de pé no meio da sala, os 2 braços caídos ao lado do corpo, e disse claramente, sem hesitar, sem começar com nada além disso. Contou que estava grávida. Cassiano não se mexeu. Não pediu para ela repetir. Não pareceu surpreso. E foi isso que gelou Adriana, porque ela entendeu que ele já suspeitava disso desde o momento em que a bandeja de prata batera no mármore. Ele abriu a gaveta à direita, tirou uma pasta grossa e a colocou sobre a mesa entre os dois. Não a abriu. Só disse que lá dentro estavam as conclusões de 6 médicos de 4 hospitais diferentes, escritas ao longo de muitos anos, e todas diziam a mesma coisa. Disse que vivera com aqueles papéis mais tempo do que já vivera sem saber o que diziam. Depois levantou os olhos para ela e disse que ela tinha 30 segundos para dar o nome do outro homem. No canto da sala havia um relógio de pé antigo, e de repente o tic-tac soou tão alto que doía. Adriana não precisou de 30 segundos. Respondeu na hora. Disse que não havia outro homem. Contou sobre aquela noite na casa de Petrópolis, sobre como os homens dele a tinham tirado do saguão do hospital, sobre a mesa de jantar comprida e o abajur puxado para mais perto, sobre como fizera massagem cardíaca quando ele parara de respirar e contara em voz alta enquanto os homens dele ficavam ao redor. Disse que quando tudo acabou estava com sede e bebera da jarra sobre a mesa. Disse que não lembrava de mais nada depois disso, e que quando acordou amanhã já tinha chegado. Contou que ele não lembrava daquela noite, mas ela sim, e vivera com isso por 6 semanas, antes de ele colocar aquele contrato de casamento diante dela. Cassiano ouviu tudo. Não a interrompeu uma vez sequer, e quando ela terminou, olhou para ela por muito tempo, mais do que todas as vezes que já tinha olhado para ela juntas. E havia algo no rosto dele que Adriana não conseguiu decifrar. Então falou, a voz ainda baixa, dizendo que logo depois daquela noite tinha mandado revisar tudo. Disse que exigira os registros, os relatórios, os livros de entrada e saída daquela casa, porque perder 6 horas de memória era algo que nunca tinha acontecido com ele antes. E ele não era o tipo de homem que ignorava coisas que nunca tinham acontecido antes. Abriu a gaveta uma segunda vez e colocou uma folha fotocopiada sobre a mesa. Era uma cópia do livro de entrada da casa de Petrópolis, e na linha que registrava o horário de saída dela, havia uma assinatura, claramente dela, ao lado de uma nota dizendo que a enfermeira tinha sido levada para casa antes da meia-noite. Ele disse que segurara aquela página nas mãos por 6 semanas. Disse que, se ela tivesse saído da casa antes da meia-noite, então tudo o que ela acabara de contar não podia ter acontecido. Adriana olhou para o papel. A assinatura se parecia tanto com a dela que até ela teve que olhar 2 vezes, mas sabia com absoluta certeza que nunca tinha assinado livro nenhum naquela casa. Porque quando saiu, só havia um pensamento na cabeça: atravessar a porta
antes que alguém acordasse. Levantou os olhos. Não chorou. Não deu um passo em direção a ele. Não pediu que ele acreditasse nela. Não jurou nada. Não disse uma única palavra em forma de súplica. Só disse que, por 7 anos, o trabalho dela tinha sido entrar em corredores e contar às famílias a verdade. Disse que uma vez fora obrigada a dizer a uma mãe que o filho dela não tinha sobrevivido, enquanto aquela mãe ainda segurava o casaco novo que comprara para ele. Disse que, depois de ficar naquele lugar tantas vezes, tinha perdido completamente a capacidade de mentir para se salvar, e que essa era a única coisa que ainda possuía. Exatamente aquilo que ela dissera a ele desde o início que jamais poderia comprar. Depois ficou em silêncio. Cassiano se levantou. Foi até a janela, deu as costas para ela e ficou ali por muito tempo. Quando finalmente falou, a voz não estava mais alta do que antes. Disse que haveria um teste de paternidade assim que a gravidez estivesse avançada o suficiente. Disse que até lá ela não sairia dos terrenos da propriedade, a menos que Ezra a acompanhasse. Não disse mais nada. Naquela noite, os pertences dele foram levados para o quarto no fim do corredor leste. E dentro daquela casa, o frio voltou exatamente como fora nos primeiros dias, depois de ela chegar. As 6 semanas seguintes foram as mais longas da vida de Adriana. Continuou trabalhando, continuou indo ao Vale Verde nas tardes de domingo, continuou sentando sozinha, numa ponta da mesa de jantar comprida, enquanto a cadeira do outro lado ficava vazia. A amostra de sangue foi colhida numa manhã cinzenta pelo médico particular da família, um homem mais velho que chegou à casa, carregando uma maleta de couro marrom, trabalhou rápido e falou pouco. Adriana estendeu o braço e observou o frasco se enchendo devagar. E não teve medo, porque essa era a única coisa em todo aquele pesadelo que ela sabia com absoluta certeza. O resultado voltou numa quinta-feira à tarde, o mesmo dia em que a família se reuniu. Havia 22 pessoas na sala de jantar principal naquele dia. Os chefes dos diferentes ramos, o advogado da família e Rosalina sentada na cabeceira, a bengala de madeira encostada na cadeira. Adriana foi chamada para descer. No momento em que entrou, soube que algo estava errado, porque ninguém olhou para ela. Todos na sala fitavam o próprio prato. Cassiano estava de pé na outra ponta da sala, segurando o envelope aberto. Não disse nada quando ela se aproximou. Simplesmente tirou a folha de dentro e a jogou sobre a mesa, e o papel deslizou pela madeira polida até parar bem à frente dela. Adriana baixou os olhos. Leu a conclusão impressa em negrito no meio da página, sem vínculo biológico. Leu uma segunda vez, depois uma terceira. As palavras continuavam exatamente ali. Preta sobre branco, recusando-se a embaçar, recusando-se a mudar. Ela levantou os olhos e abriu a boca para falar. Mas Cassiano falou primeiro, e a voz dele era algo que Adriana nunca tinha ouvido antes. Baixa, uniforme, tão fria que a sala pareceu perder vários graus de calor. Disse que, a partir daquele momento, a mulher ali não tinha mais nenhuma ligação com a família Howdy. Disse que qualquer dinheiro já gasto estava perdido, e ninguém deveria pedir de volta 1 centavo sequer, e ninguém deveria tocar nela. Disse que quem mencionasse o nome dela novamente naquela casa teria que falar com ele em particular. Depois se virou para Ezra e mandou trazer o carro até a porta. Não olhou para Adriana uma única vez durante tudo aquilo. No meio da mesa, uma mão usando um anel de pedra negra ergueu uma taça de vinho, girou de leve e a pousou de volta. Rosalina ficou perfeitamente imóvel, as 2 mãos cruzadas sobre a bengala, e não disse uma palavra. Adriana subiu e guardou seus pertences nas mesmas 2 bolsas de lona com que tinha chegado. Exatamente 2, nenhuma a mais. Deixou os sapatos novos de enfermagem na caixa. Levou o caderno de couro, porque as palavras ali dentro pertenciam a ela. Ezra a levou embora. A chuva começou a cair quando o carro passou pelo portão. Adriana sentou no banco de trás com uma mão sobre a barriga por instinto, observando pela janela e esperando o carro virar na estrada principal, mas ele não virou. Continuou por mais 20 minutos por vários bairros silenciosos, depois parou em frente a um prédio baixo cercado de árvores.
Ezra saiu, abriu a porta para ela e entregou uma chave. O apartamento ficava no terceiro andar. Tudo já estava lá. As luzes acesas, o aquecimento funcionando. A geladeira cheia de comida arrumada com cuidado, incluindo o mesmo chá de gengibre que Odete fazia para ela todas as manhãs. Na mesa de jantar, havia uma pilha de documentos, e Adriana os abriu. A primeira página era o contrato de aluguel do apartamento, pago integralmente por 1 ano. A segunda era a papelada de transferência da mãe dela para uma instituição melhor, ao norte da cidade, todas as despesas já pagas, e na caixa que listava o parente responsável por garantir o pagamento, havia um nome que ela nunca tinha ouvido. Ela entendeu na hora o que aquilo significava. Alguém tinha tentado apagar cada vestígio da mãe dela de qualquer registro que carregasse o nome Howdy. Adriana ficou parada no meio daquele apartamento quente por muito tempo. Olhou para a geladeira cheia. Olhou para os papéis. Pensou no jeito como um homem tinha acabado de jogar uma folha de papel diante de 22 pessoas e depois, em silêncio, pagara 1 ano inteiro de aluguel para ela. E entendeu que aquela era a única forma que ele conhecia de dizer algo que não ousava colocar em palavras. Mas entendeu outra coisa também. Se sentasse naquela cadeira, comesse a comida daquela geladeira, dormisse naquela cama, se tornaria para sempre aquilo que o papel a tinha declarado. Uma mulher que fora cuidada, uma despesa resolvida e encerrada. Colocou as chaves sobre a mesa, ao lado dos documentos. Pegou as 2 bolsas de lona, desceu 3 lances de escada e saiu para a chuva. Naquela noite, usando o dinheiro que ainda sobrava do salário dos plantões na própria conta bancária, Adriana Vilela alugou um quarto no 2º andar de um prédio velho na Rua Voluntários da Pátria, onde a escada rangia e a janela dava para uma parede de tijolos. Colocou as 2 bolsas no chão, sentou na beira da cama e, pela primeira vez em todas aquelas semanas, se permitiu chorar. O São Brandão não a aceitou de volta. Ninguém disse isso abertamente. Só disseram que a escala estava cheia, que entrariam em contato de novo, que ela deveria descansar naquele estado. E pela segunda frase, Adriana entendeu que alguém tinha ligado antes dela, não discutiu. Se candidatou a uma pequena clínica particular na Lapa, um lugar que atendia pacientes sem plano de saúde e pagava por plantão, e a contrataram naquela mesma tarde, porque ninguém queria trabalhar à noite naquele bairro. A partir dali, a vida dela se reduziu a um círculo muito pequeno. Caminhava da Rua Voluntários da Pátria até a clínica quando escurecia. Trabalhava a noite inteira tratando cortes, febres e bêbados adormecidos nas cadeiras da sala de espera. Depois voltava a pé antes do amanhecer. O vento vindo da Bahia subia pelas ruas, frio e úmido, escorregando pela gola do casaco. E ela se movia bem mais devagar agora, porque a barriga já começava a aparecer nitidamente sob a roupa. Alguns dias, precisava parar no meio do caminho, encostar um ombro num poste, respirar por um tempo e só então continuar. O prendedor de prata continuava no cabelo dela todos os dias. Então, numa manhã, assim que ela abriu a porta do quarto e tirou os sapatos, o senhorio trouxe um envelope que tinha chegado no dia anterior. Era uma carta da instituição do lado norte. Adriana abriu e leu, e a cada linha, as mãos ficavam mais frias. A carta informava que os pagamentos referentes a Marilene Vilela tinham sido suspensos a pedido do responsável, que a instituição manteria a vaga por mais 30 dias, e que depois desse prazo, se ninguém assumisse a responsabilidade pelo custo, ela seria transferida para uma instituição pública com cobertura assistencial. Adriana leu de novo, para ter certeza de que não tinha entendido errado. Depois sentou na beira da cama, o papel ainda na mão, e algo dentro dela se quebrou bem devagar. Durante todas aquelas semanas, ela dissera a si mesma que aquele homem só fizera o que fora forçado a fazer. Que pagar 1 ano inteiro de aluguel e mudar a mãe dela para um lugar melhor significava que ainda havia um lugar dentro dele que não tinha virado pedra por completo. Ela se agarrara a esse pensamento com mais força do que gostaria de admitir. Agora, aquela carta estava na mão dela, e dizia algo dolorosamente claro, que ele tinha se afastado disso também, que a mulher deitada naquela cama de hospital não era nada mais do que outra despesa riscada de uma lista. Ela não chorou. Dobrou a carta, guardou na gaveta,
lavou o rosto e dormiu 3 horas antes do plantão seguinte. O que Adriana não sabia, e não saberia por muito tempo, era que durante 3 noites seguidas naquela semana, na rua Voluntários da Pátria, a meio quarteirão da entrada do prédio dela, um carro preto ficava parado no meio-fio, todas as luzes apagadas. Chegava depois que ela saía para o trabalho e partia antes de ela voltar. Dentro do carro, Cassiano Haldi ficava sentado no banco de trás, sem ler nada, sem ligar para ninguém, apenas olhando para a janela escura do segundo andar. Na terceira noite, Ezra Kane desligou o motor e ficou em silêncio por um bom tempo antes de finalmente falar. Disse que a luz do quarto dela estava acesa fazia um tempo, o que significava que ela tinha voltado mais cedo do que o normal. Disse que aquele prédio só tinha 2 lances de escada. Disse que, se Cassiano quisesse, levaria menos de 1 minuto para ir de onde estavam até a porta dela. Depois se virou completamente e perguntou, direto, por que ele não subia? Cassiano não respondeu de imediato. Ficou olhando para aquela janela por mais um tempo. E quando finalmente falou, a voz saiu rouca, como a de um homem que não falava havia muito tempo. Disse que, se batesse na porta, ela abriria, olharia para ele e faria exatamente uma pergunta. Disse que ela perguntaria se ele já acreditava nela. Depois ficou calado por muito tempo, antes de terminar o pensamento, dizendo que ainda não tinha resposta para essa pergunta e que não subiria aquela escada para ficar diante daquela mulher de mãos vazias. Ezra ligou o motor. O carro se afastou da rua Voluntários da Pátria e a janela do segundo andar continuou acesa por mais um tempo, antes de finalmente apagar. 30 dias. Esse era o número gravado na cabeça de Adriana durante todas as noites que se seguiram e não a deixava dormir. Calculou todas as possibilidades, pediu dinheiro emprestado onde pôde, ligou para 3 instituições diferentes perguntando sobre programas assistenciais e cada vez que desligava o telefone, conseguia ver com mais clareza o abismo se abrindo sob os pés da mãe. Então, uma noite, depois do plantão, sentada no quarto alugado, esvaziando as 2 bolsas de lona, à procura de um documento de identidade antigo, a mão dela tocou algo no fundo de uma das bolsas. Era o envelope com as coisas que ela tinha tirado do armário do São Brendão quando esvaziara o armário. Dentro estava o lençol dobrado em 4, amarelado nas dobras, e um pequeno frasco de amostra com um rótulo escrito à mão que já começava a desbotar. Adriana desdobrou o papel. Não olhava para aquilo desde a noite em Petrópolis, porque olhar significava encarar diretamente algo que queria esquecer. Mas agora, sob a luz amarelada do quarto alugado, leu cada linha da própria letra apressada. Pulso, frequência respiratória, pressão, verificados de novo 15 minutos depois. Uma nota sobre o início do soro. E perto do fim da página, um pouco inclinada porque a mão dela tremia na hora, havia uma linha curta registrando o tipo sanguíneo do homem que estivera deitado naquela mesa comprida aquela noite, junto com o horário em que a amostra tinha sido colhida, exatamente de acordo com o procedimento que ela seguira milhares de vezes na vida. Adriana ficou olhando fixamente para aquela linha. Depois algo acendeu dentro da mente dela, frio e repentino, do jeito que um diagnóstico inesperado podia se revelar no meio de um plantão noturno. Correu até a gaveta, puxou os documentos que trouxera daquela casa, e entre eles estava uma cópia do resultado do teste de paternidade que Camila a ajudara a conseguir para o próprio registro. Espalhou os 2 papéis lado a lado sobre a mesa. Na seção que listava a informação da amostra de comparação, o relatório oficial informava o tipo sanguíneo do homem cuja amostra supostamente tinha sido colhida. Adriana olhou para as 2 linhas, lado a lado. Não coincidiam. Sentou-se bem devagar. Leu de novo, depois uma terceira vez, depois pegou uma caneta e escreveu os 2 tipos sanguíneos numa folha em branco para ter certeza de que os olhos não estavam enganando ela. Ainda não coincidiam. E dentro da cabeça dela, tudo começou a se reorganizar. Um laboratório de grande porte não cometia erros assim, porque usavam máquinas, procedimentos, controles. Se o próprio resultado tivesse sido falsificado, bastaria a qualquer um repetir o teste em outro lugar, e a fraude seria exposta imediatamente. Mas se o erro não estava no resultado, se estava na amostra,
então tudo mudava. Se o frasco de sangue enviado ao laboratório trazia o nome de Cassiano Haldi, mas continha o sangue de outra pessoa, então o laboratório podia fazer o trabalho com total honestidade, produzir um resultado perfeitamente correto, e esse resultado correto se tornaria a mentira perfeita. Podiam repetir o teste 10 vezes, 100 vezes, e todo o teste voltaria com a mesma resposta. Ninguém suspeitaria de nada. Ninguém, exceto a única pessoa no mundo que tinha determinado pessoalmente o tipo sanguíneo dele numa noite que ninguém deveria lembrar, e anotado no verso de uma folha, impressa com a velha caneta esferográfica do bolso da blusa de enfermagem. Adriana ficou parada no meio do quarto alugado, o papel ainda na mão, e riu, uma risada curta e seca. O som de alguém que acabara de perceber que, durante todos aqueles meses, tinha sido expulsa da própria vida por um papel que ela mesma tinha os meios de provar que estava errado. Na manhã seguinte, ligou para Ezra Kane, do telefone público no fim da rua. Não disse nada pelo telefone. Só marcou um encontro. Ezra chegou 1 hora depois e sentou numa mesa de plástico dentro de um botequim em frente à clínica, e Adriana empurrou as 2 folhas de papel na direção dele. Não deu uma explicação longa. Apontou para a primeira linha, depois para a segunda, e disse que o sangue no frasco enviado para teste não era do marido dela. Ezra se debruçou sobre os papéis e ficou olhando por muito tempo. Tinha sido paramédico do exército. Entendeu na hora o que aquilo significava. E Adriana viu o exato momento em que o rosto dele mudou. Perguntou se ela tinha mostrado para mais alguém. Ela disse que não. Ele perguntou de novo, mais devagar dessa vez, se era realmente possível que mais ninguém soubesse. E quando ela confirmou com a cabeça, ele se recostou na cadeira e ficou em silêncio por um longo momento. Então Ezra contou algo que vinha carregando havia semanas sem entender por que aquilo o incomodava tanto. Disse que o médico particular que fora até a casa, colhera a amostra naquela manhã, não estava mais no Rio de Janeiro. Disse que o homem tinha pedido demissão 3 dias depois de o resultado ter voltado. Depois deixara a cidade, e ninguém mais tinha conseguido encontrá-lo. Adriana olhou direto nos olhos dele e perguntou se ele acreditava nela. Ezra pegou as 2 folhas, dobrou com cuidado, guardou no bolso interno do paletó e se levantou. Disse que não precisava acreditar nela, porque havia coisas neste mundo que continuavam verdadeiras, quer alguém acreditasse ou não, e que agora ele ia fazer o que deveria ter sido feito meses antes. Ezra Kane não foi atrás do médico desaparecido. Foi até a casa de Petrópolis. A casa estava vazia havia meses, as portas fechadas, as cortinas cerradas, e a camada de poeira sobre a mesa de jantar comprida era espessa o suficiente para guardar a marca nítida da mão dele quando passou por cima. Ezra tinha mandado revisar o sistema de segurança da casa logo depois daquela noite, e o relatório que voltara dizia que toda a gravação daquela noite tinha se perdido por causa de uma falha de transmissão. Ele tinha acreditado naquele relatório, e por meses depois disso, o fato de ter acreditado era a única coisa que o incomodava toda vez que pensava naquilo, porque Ezra tinha servido no exército, e no exército ensinavam que todo sistema precisava ter um backup, e quem instalasse aquele sistema colocaria o backup num lugar que alguém apressado não pensaria em procurar. Desceu ao térreo, abriu a porta da sala de máquinas atrás da área de lavanderia, e ali, sob uma caixa metálica coberta de poeira, um pequeno gravador ficava em silêncio, a luz de energia piscando num ritmo constante. Ele o levou consigo. Naquela noite, no escritório do 3º andar da mansão, Ezra colocou um computador sobre a mesa diante de Cassiano e disse que havia algo que ele precisava ver. A gravação durava menos de 1 minuto. Começava do canto superior direito da sala de jantar, preto e branco, granulada, sem som. No centro do quadro estava a mesa comprida, e sobre ela um homem imóvel. 4 figuras estavam ao redor dele. Então, no 11º segundo, todos recuaram ao mesmo tempo, e uma mulher pequena com blusa médica subiu de vez na mesa, se ajoelhou ao lado do homem, colocou uma mão sobre a outra no peito dele e jogou todo o peso do corpo para baixo. Pressionou de novo, e mais uma vez, firme, incansável, sem parar.
A cabeça dela recuava enquanto gritava algo para os homens ao redor, e uma das 4 figuras saiu correndo do quadro. Ela se abaixou, virou a cabeça do homem de lado, checou, depois voltou as mãos ao peito dele e continuou. No 31º segundo, os ombros dela começaram a tremer de exaustão, mas o ritmo das mãos não diminuiu nem um pouco. No 38º segundo, o peito do homem se ergueu de leve. A mulher parou, pressionou 2 dedos no pescoço dele e ficou ali. E no 40º segundo, ela virou o rosto para o teto, os ombros caindo, o corpo inteiro desabando para frente. Então a tela ficou preta. Cassiano não disse nada. Iniciou a gravação de novo desde o começo. Assistiu tudo até o fim uma segunda vez, ainda em silêncio, as 2 mãos apoiadas na mesa. Assistiu uma terceira vez. Dessa vez, não olhou para o homem deitado na mesa. Olhou para a mulher. Observou o jeito como ela subira naquela mesa, sem hesitar nem meio segundo, enquanto 4 homens maiores que ela recuavam ao redor. Observou aquelas mãos, as mesmas mãos que meses depois costurariam um dos homens dele num porão, sob o feixe de uma lanterna. Observou aquele 40º segundo, quando ela levantou o rosto e desabou, porque tinha dado tudo o que tinha só para mantê-lo respirando. E pensou numa tarde de quinta-feira na sala de jantar principal, quando jogara uma folha de papel sobre a mesa diante de 22 pessoas e declarara que a mulher ali não tinha mais nada a ver com aquela família. Cassiano se levantou, deu 2 passos, depois teve que apoiar uma mão na parede e ficou ali com a cabeça baixa. Ezra Kane virou o rosto para o outro lado, porque em todos os anos que servira aquele homem, nunca tinha visto Cassiano precisar se apoiar em nada. Quando Cassiano finalmente levantou a cabeça, a voz saiu como uma rouquidão áspera. Disse a Ezra para trazer o carro. O carro preto parou na Rua Voluntários da Pátria já tarde da noite. A janela do 2º andar ainda estava escura, o que significava que ela não tinha voltado ainda. Cassiano ficou sentado no carro esperando, e dessa vez, Ezra não fez uma única pergunta. Quase 1 hora depois, uma pequena figura surgiu no fim da rua, andando devagar, uma mão apoiando a barriga, o prendedor de prata pegando a luz sob um poste. Cassiano abriu a porta do carro e saiu. Adriana o viu quando ainda faltavam uns 10 passos, e não parou, nem apressou o passo. Parou bem diante dele e disse apenas que, se ele tinha vindo para lhe dar mais papéis, ela não aceitaria. Cassiano não respondeu. Subiu atrás dela os 2 lances de escada de madeira que rangiam, e quando ela abriu a porta do quarto, ele parou na soleira e não entrou. O quarto tinha uns 15 metros quadrados, uma cama de solteiro, uma mesa encostada na parede, uma placa elétrica em cima de uma geladeira compacta. A janela dava direto para a parede de tijolos do prédio ao lado. A blusa médica recém-lavada estava pendurada no encosto de uma cadeira, e sobre a mesa estava o caderno de couro, aberto ao lado de uma caneta esferográfica. Cassiano olhou ao redor do quarto uma vez, e Adriana viu a mandíbula dele se travar. Ainda estava parado na soleira, as mãos caídas ao lado do corpo, depois levantando de novo. E finalmente pareceu não saber onde colocá-las. Então deixou que ficassem penduradas soltas ao lado do corpo, e foi a primeira vez, na vida de Adriana, que ela viu aquele homem não saber o que fazer com o próprio corpo. Ellie começou a falar, e a voz saiu desajeitada, quebrada por pausas, nada parecido com a voz baixa que a cidade inteira aprendera a temer. Disse que tinha visto a gravação daquela noite. Disse que sabia o que ela tinha feito. Depois parou por um longo momento antes de continuar. Disse que, naquela noite, ela não tivera escolha. Disse que ele também não tivera, mas disse que o que acontecera tinha atingido ela mais do que a ele, que ele só perdera 6 horas de memória, enquanto ela perdera tudo o resto, e que demorara tempo demais para entender algo tão simples. Disse que, depois, tinha segurado um papel nas mãos e acreditado nele em vez de acreditar nela. Disse que tinha ficado na sala de jantar da própria casa e dito palavras que jamais poderia retirar. Depois ficou em silêncio por um longo tempo. E quando falou de novo, a frase saiu devagar, uma palavra de cada vez, como se estivesse aprendendo a pronunciar uma língua estrangeira.
Disse que não tinha ido ali para pedir perdão. Disse que não tinha esse direito. Só tinha ido perguntar do que ela precisava, qualquer coisa, e ele faria. Adriana ficou de pé no meio do quarto, uma mão apoiada no encosto da cadeira. Olhou para ele por muito tempo. Lá fora, o vento da baía passava pela fresta da janela e fazia um assobio fino. Então falou, a voz calma, sem nunca se elevar. Disse que ele tinha pago um ano inteiro de aluguel de um apartamento para ela. Disse que tinha mudado a mãe dela para um lugar com janela voltada para a baía. Disse que tinha comprado sapatos para ela, comprado um caderno, mantido a luz da cozinha acesa esperando ela chegar todas as noites durante um mês inteiro sem dizer uma única palavra. Disse que tinha contado cada uma dessas coisas, uma por uma, e sabia exatamente quanto valiam. Depois disse que aquilo de que precisava não estava entre elas. Disse que precisava que ele acreditasse nela. Não porque algum papel provava alguma coisa. Não porque alguma gravação mostrava alguma coisa. Mas porque ele tinha vivido perto dela tempo suficiente para saber que tipo de pessoa ela era. Disse que, desde o primeiro dia, tinha dito a ele que havia uma coisa que ele não podia comprar. E até agora, aquela coisa ainda não podia ser comprada. Cassiano não discutiu. Baixou a cabeça e ficou ali, parado na soleira, por muito tempo. Depois fez apenas uma pergunta, se ela permitiria que ele provasse. Adriana não voltou para aquela casa. Deixou claro naquela mesma noite que ficaria na rua Voluntários da Pátria, que continuaria os plantões noturnos, e que, se ele quisesse levá-la para outro teste, ela concordaria com uma condição. Na manhã seguinte, num laboratório independente na Zona Oeste, foi a própria Adriana quem vestiu a blusa médica. Desinfetou o local com as próprias mãos, colheu o sangue do marido com as próprias mãos, etiquetou a amostra ela mesma, preencheu toda a documentação ela mesma e assinou o nome no campo que identificava quem tinha feito a coleta. Não deixou ninguém tocar naquele frasco. Levou-o até o balcão de recepção, ficou ali, observou digitarem o código de identificação e não saiu até segurar nas mãos um recibo carimbado. Cassiano ficou sentado na cadeira de espera do corredor durante todo o processo, as duas mãos enluvadas apoiadas nos joelhos, e não fez uma única pergunta. O resultado voltou 4 dias depois. Adriana foi buscar pessoalmente, abriu o envelope ali mesmo, no balcão de recepção, e leu o relatório de pé no meio do corredor do laboratório, sob a luz fluorescente branca. Havia só uma linha que importava. Probabilidade de paternidade biológica, 99,99%. Leu de novo. Depois levantou os olhos para o homem parado a alguns passos e entregou o papel a ele sem dizer nada. Cassiano pegou. Leu rapidamente, depois leu de novo bem devagar, e Adriana viu todo o rosto dele desabar em silêncio. Ele não comemorou. Não a abraçou. Só ficou ali com o papel na mão. E a primeira coisa que disse não foi uma exclamação, mas uma pergunta fria como aço, perguntando se aquilo era verdade, então com o que ele tinha vivido todos aqueles anos. 3 dias depois, Ezra Kane encontrou a pessoa que precisavam. Não o médico que tinha fugido da cidade, mas um nome muito mais antigo. O primeiro nome listado na pasta grossa que Cassiano guardava na gaveta havia tantos anos. Dr. Warley Horan, o médico que assinara a primeira conclusão, quando Cassiano ainda estava numa cama de hospital, o corpo destroçado depois da noite em que o irmão mais velho morreu. Horan não exercia mais medicina. Vivia sozinho num pequeno apartamento térreo em Niterói, com janela voltada para o estacionamento. Quando a porta se abriu, o homem lá dentro tinha quase 70 anos, curvado pela idade, e as 2 mãos tremiam sem parar, o tremor incontrolável de uma doença que o acompanhava havia anos. Olhou para Cassiano, depois para a mulher grávida ao lado dele, e não perguntou quem eram. Só recuou e abriu mais a porta, como se estivesse esperando por aquele momento havia muito tempo. Na pequena sala cheia de livros, com cheiro de remédio, Cassiano sentou na cadeira à frente dele. Não levantou a voz, não o ameaçou, não mencionou um único nome ou número. Simplesmente colocou a pasta antiga sobre a mesa entre os dois e fez uma pergunta. Quem tinha pagado a ele? Warley Horan olhou para a pasta. Depois começou a chorar. Chorou do jeito de um homem velho que segurara as lágrimas por tempo demais, sem som,
só os ombros tremendo enquanto lágrimas corriam pelas duas bochechas encovadas. Levantou-se, foi até o cômodo ao lado e demorou para voltar, porque as mãos tremiam demais para destravar a fechadura da gaveta. Quando voltou, trazia um envelope amarelado nas bordas, do tipo de papel grosso que as pessoas não usavam mais. Pousou sobre a mesa e empurrou na direção de Cassiano. Dentro estava o laudo médico original, com o selo do hospital, a assinatura e uma data desbotada pelo tempo. Cassiano abriu e leu. A conclusão continha só algumas linhas, e a última dizia que os ferimentos registrados eram moderados. O prognóstico de recuperação era favorável, e não havia nenhuma indicação de que o paciente tivesse perdido a capacidade de ter filhos. Cassiano Haldi nunca tinha sido infértil. Ellie ficou em silêncio por muito tempo com o papel na mão. O velho começou a falar, a voz se quebrando em pedaços. Disse que o outro homem fora vê-lo na segunda semana depois da cirurgia, quando o rapaz de 22 anos ainda não tinha recobrado a consciência por completo. Disse que o homem não o ameaçara em nada. Falara bem baixo, quase com ternura, e era isso que tornava tudo apavorante. Horen repetiu as palavras exatas do homem, dizendo que, se o garoto acreditasse que nunca poderia ter filhos, nunca se casaria com ninguém. E se nunca se casasse com ninguém, nunca haveria um filho que cresceria só para ser morto um dia, simplesmente por carregar o nome Haldi. Disse que o homem tinha chamado aquilo de misericórdia. Disse que, na época, Horen tinha acabado de perder o próprio consultório e afundava em dívidas, e passara a noite inteira remoendo aquelas palavras, até se convencer de que talvez fosse realmente melhor para o rapaz daquele jeito. Disse que tinha assinado. Depois levantou os olhos para Cassiano e disse uma última coisa, que não guardara o documento original por consciência, mas por covardia, porque tinha medo de que um dia alguém viesse procurá-lo, e ele precisaria de algo para se salvar. Adriana tinha ficado em silêncio desde o início, uma mão sobre a barriga. Só agora deu um passo à frente. Não estava com raiva. Não levantou a voz. E quando falou, a voz era a de alguém que passara 7 anos em corredores de terapia intensiva, entregando notícias a famílias que esperavam. Disse que as pessoas entravam num hospital carregando a coisa mais preciosa que possuíam, o próprio corpo, e colocavam esses corpos nas mãos de pessoas, usando o jaleco que ele um dia usara. Disse que não entendiam os termos, não sabiam ler os números, não tinham como verificar o que lhes diziam, então a única coisa que podiam fazer era confiar. Disse que ele pegara essa confiança e vendera, e o preço tinha sido 12 anos da vida de um homem. 12 anos acreditando que era o ponto final da própria linhagem. Disse que não fora uma doença que roubara aqueles 12 anos. Fora uma assinatura. Warley Horen ficou com a cabeça baixa, as duas mãos tremendo violentamente no colo, e não conseguiu dizer mais nada. Quando chegaram à porta, Cassiano parou. Não se virou. Só disse que Horen teria que repetir tudo o que acabara de dizer em outro lugar, diante de outras pessoas, e que dessa vez não teria permissão para ser covarde. A notícia da viagem a Niterói se espalhou pela casa antes mesmo de o carro chegar ao portão. Na tarde seguinte, Odete Fontana ligou para a clínica e disse só que a senhora queria ver Adriana sozinha, sem Cassiano, e que estava esperando no quarto de cima desde a manhã. Adriana chegou bem quando o céu começava a virar chuva. Rosalina Rowley estava sentada na poltrona de encosto alto, tão ereta quanto sempre, mas dessa vez a bengala de madeira não estava encostada na cadeira. Estava sobre o colo dela, e na mesinha à frente havia uma caixa de madeira escura, do tipo antigo usada para charutos, a tampa polida por anos de mãos passando sobre ela. Não convidou Adriana a sentar. Simplesmente empurrou a caixa para frente e disse para ela abrir. Dentro havia papéis, muitos papéis, empilhados, amarrados com barbante, amarelados pelo tempo. Adriana levantou a camada de cima e reconheceu na hora o que segurava, porque tinha visto um documento idêntico no apartamento de Niterói no dia anterior. Rosalina disse que guardava aquilo dentro daquela caixa havia 12 anos. Disse que soubera que era o laudo verdadeiro desde o momento em que alguém o colocara secretamente em suas mãos. A cabeça de Adriana se ergueu de repente. Perguntou por que Rosalina nunca tinha entregado aquilo ao próprio neto.
A velha olhou direto nos olhos dela e disse apenas uma frase, que tinha pensado que esconder aquilo dele era protegê-lo. Então começou a contar a história. Disse que tinha enterrado 2 filhos e um neto ao longo de 20 anos, que ficara ao lado de 3 túmulos e contara cada nome que ainda restava na família. Quando Tobias morreu, Cassiano era o único neto que lhe restava, e ela jurara a si mesma que não haveria mais túmulos. Disse que, se Cassiano acreditasse que não podia ter filhos, nunca se casaria com ninguém. E se nunca se casasse com ninguém, não haveria ninguém para os inimigos deles mirarem. Disse que sabia que aquilo era um crime, e cometera esse crime todos os dias durante 12 anos. Toda vez que via o neto sentado sozinho na cozinha jantando. Adriana ficou parada, imóvel. Pensou no homem que usava luvas de couro, até segurando um pedaço de pão, e entendeu que a solidão dele fora costurada pelas próprias mãos daquela velha. Mas Rosalina não tinha terminado. Disse a Adriana para virar os papéis de baixo. Havia outro conjunto de documentos ali, mais fino que o primeiro, e na primeira página havia um diagrama de uma rota de transporte junto com uma lista de caixas. Rosalina disse que, muitos anos antes, tinha descoberto que o tio de Cassiano usava as rotas de transporte da família para movimentar algo que Cassiano tinha proibido terminantemente. Disse que não podia expor isso dentro da família, porque metade das pessoas da casa recebia dinheiro dele. Então fizera o que achava mais sensato. Encontrara um homem de fora, um caminhoneiro de longa distância que não pertencia a ninguém, um homem decente com consciência, e o avisara sobre o que havia dentro da carga daquela viagem em particular. Disse que sua intenção era só que ele denunciasse a polícia e depois se afastasse. Disse que tinha previsto tudo, menos uma coisa. Depois ficou em silêncio por um longo tempo, antes de terminar, dizendo que o caminhão perdera os freios num viaduto numa noite de chuva, e o motorista não conseguira sair da cabine a tempo. Adriana não ouviu a chuva começar a bater nas janelas. Ouviu a própria voz vindo de muito longe, perguntando o nome do motorista. Rosalina o disse em voz alta. Era o nome do pai dela. Os papéis na mão de Adriana não caíram, porque os dedos dela se fecharam com tanta força que não conseguiam mais se abrir. A velha continuou, a voz seca como papel, dizendo que depois o homem tinha feito mais uma coisa. Criara uma dívida em nome do morto. 340 mil reais lançados nos registros de um fundo de crédito que ele próprio controlava, para que, se algum dia rastreassem a morte, a papelada apontasse para um caminhoneiro falido em vez de uma testemunha. Disse que a dívida que pesara sobre os ombros da filha dele, por 4 anos, fora criada pela mesma mão que o matara. Disse que também era ele quem tinha mandado alterar o livro de entrada da Casa de Petrópolis e forjar a assinatura de Adriana. Disse que também era ele quem tinha ligado para a instituição e suspendido os pagamentos da mãe dela em nome da família, sem que Cassiano soubesse. Então Rosalina tirou uma fotografia antiga do bolso e a colocou sobre a mesa. Na foto, um homem de uns 60 anos erguia uma taça numa festa, e num dos dedos usava um anel de pedra negra. Disse que o nome dele era Ambrósio Haldi, irmão mais novo do marido dela, tio-avô de sangue de Cassiano. Adriana pousou os papéis sobre a mesa. Não fez mais nenhuma pergunta. Saiu do quarto, desceu a escada, atravessou o hall de entrada e foi direto para o pátio. A chuva caía forte, amargamente fria, do tipo de chuva carioca de fim de ano que ardia na pele. Ficou parada no meio do pátio, os 2 braços caídos ao lado do corpo, o rosto voltado para o céu. Ficou assim por muito tempo. E então percebeu algo que assustou até ela mesma. Não conseguia chorar, nem uma lágrima. Dentro dela não sobrava nada além de um vazio, plano e gelado, exatamente como o vazio que ela vira nos olhos das famílias dos pacientes depois de dar a notícia, quando já não sobravam mais lágrimas. A ligação chegou no meio do plantão noturno, na noite seguinte. Disseram que Marilene Vilela não conseguia comer desde o dia anterior, que a respiração começara a mudar e que, se Adriana pudesse ir, deveria ir logo. Adriana tirou a blusa médica no meio do plantão, sem pedir permissão a ninguém. Só disse à colega ao lado que precisava sair. Cassiano estava esperando do lado de fora da clínica 15 minutos depois. Não perguntou nada.
Simplesmente abriu a porta do carro. Quando chegaram à instituição, o amanhecer ainda não tinha vindo. O quarto no segundo andar era pequeno e quente, com janela voltada para a baía, e além dela, a água ainda estava escura. Marilene estava deitada de lado, os olhos fechados, a respiração rasa e lenta. Adriana puxou uma cadeira para perto, sentou e segurou a mão da mãe. Ficou assim por 2 dias. Traziam comida, mas ela não tocava. Diziam para ela ir para casa dormir algumas horas, e ela balançava a cabeça, recusando. Camila Soares foi visitar uma vez. Ficou parada na porta olhando para dentro, depois foi embora em silêncio. Cassiano nunca saiu do corredor. Não entrou no quarto. Sentava na cadeira de plástico em frente à porta, as 2 mãos enluvadas apoiadas nos joelhos. E toda vez que Adriana olhava pelo vidro da porta, ele ainda estava ali. Durante aqueles 2 dias, Marilene nunca abriu os olhos. Às vezes se mexia de leve, às vezes os dedos se curvavam dentro da mão da filha, mas não acordava. Adriana conversava com a mãe. Contava coisas pequenas e comuns. Histórias sobre os plantões, sobre o tempo, sobre uma padaria na Voluntários da Pátria, que abria cedo de manhã. Falava sem precisar de resposta, porque já estava acostumada a fazer isso havia muitos anos. Na terceira manhã, quando a primeira luz do sol entrou pela janela e deitou uma faixa dourada pálida sobre o cobertor, Marilene Vilela abriu os olhos. Adriana soube na hora, mesmo antes de a mãe virar a cabeça, porque aquele olhar era diferente. Não era distante, não era cortês. Olhava direto para ela. E estava ali, de verdade. Na profissão dela, Adriana já ouvira falar de momentos assim. Já ficara em corredores ouvindo filhos, filhas, maridos contarem, com a voz trêmula, que a mãe, a esposa, tinha acordado uma vez, só uma vez, depois de anos sem reconhecer mais ninguém. Ela assentira e dissera que aquilo era algo precioso. Nunca imaginara que teria esse momento para si mesma. Marilene olhou para a filha por um longo tempo. Depois ergueu uma mão bem devagar e a levou até o cabelo de Adriana. Os dedos finos tocaram o prendedor de prata, deslizaram pelas costas dele, depois pararam exatamente onde estava o risco diagonal. Ela sorriu. Depois chamou o nome da filha. Chamou-a de Dedé. Disse que Dedé estava deixando ela cansada. Mandou ela ir dormir. Adriana não conseguiu responder. Se abaixou, encostou o rosto na mão da mãe e o corpo inteiro começou a tremer. Marilene deixou que ela ficasse assim por um tempo. Depois continuou, a voz rouca e baixa, mas cada palavra clara, dizendo que o pai dela mantinha um caderno. Disse que ele anotava cada viagem ali, que dia era, o que carregava, para onde ia. Disse que na última noite antes de sair, tinha dado o caderno a ela e mandado esconder com cuidado, não dar a ninguém, nem mesmo a filha. Disse que tinha escondido no fundo da segunda gaveta da mesa de costura, sob o forro de tecido, e que a mesa de costura agora estava guardada com os pertences do apartamento antigo, na rua Marechal Hermes. Quando terminou, soltou um longo suspiro, como quem finalmente larga algo que carregava havia tempo demais. Adriana levantou a cabeça. Estava prestes a perguntar algo, mas Marilene tinha começado a cantarolar bem baixinho, ligeiramente fora do ritmo. A mesma cantiga de ninar que cantara ao lado de um berço muitas décadas antes. A cantiga que cantara tantas vezes nos últimos anos, sem saber para quem cantava. Dessa vez sabia. Cantou olhando para a filha, e cantou a música inteira sem errar uma única palavra. Adriana desabou sobre a beira da cama. Chorou. Pela primeira vez desde aquela tarde em que ficara sob a chuva do lado de fora da mansão, chorou como criança, incapaz de conter qualquer coisa, os ombros tremendo sob a mão da mãe, ainda pousada na cabeça dela. No corredor, Cassiano se levantou da cadeira e foi até a porta. Ouviu o canto. Parou na soleira. Olhou para dentro só uma vez, depois virou o rosto para a parede ao lado e ficou ali. O homem cujo nome fazia uma cidade inteira baixar a voz, ficou parado com o rosto voltado para uma parede cor de creme, no corredor de uma instituição de idosos, e não deixou ninguém ver seu rosto. Naquela tarde, quando o sol baixou e a baía além da janela ficou da cor de cobre, a respiração da mãe começou a ficar mais espaçada. Adriana soube.
Sentou com as costas retas, as duas mãos apertando com força a mão da mãe, e não chamou ninguém para o quarto. Disse à mãe para dormir. Disse que estava ali. Disse que não ia embora. As respirações ficaram mais espaçadas. Depois pararam. O quarto ficou muito silencioso. A última luz do dia ficou parada, imóvel, sobre o cobertor. Adriana continuou ali, a mão ainda segurando a da mãe, por muito tempo depois. 3 dias depois do funeral, Adriana foi até o depósito do prédio antigo na rua Marechal Hermes. O síndico a levou até o porão, destrancou a unidade 17 e lá dentro estavam os restos de uma família que já tinha se desfeito havia muito tempo, uma caixa de louças, um tapete enrolado e no canto mais afastado, sob uma lona azul, a mesa de costura da mãe. Adriana abriu a segunda gaveta. Dentro havia só linha, agulhas e alguns rolos de elástico, já começando a apodrecer com o tempo. Tirou tudo, depois enfiou os dedos sob a borda do forro no fundo da gaveta e o puxou para trás. O caderno estava ali, um caderno azul de capa dura e gasta, do tipo que caminhoneiros de longa distância ainda compravam em postos de estrada. E na capa, o pai dela tinha escrito à mão o nome da rota. Ela sentou no chão frio de concreto e o abriu. Dentro estava a letra dele, grande e ligeiramente inclinada, registrando cada viagem ao longo de muitos anos. Data, ponto de partida, destino, números de carga, nome de quem assinava a entrega. E nas últimas páginas, a letra mudava. Ficava menor, mais apressada, e já não seguia o formato de sempre. Ele escrevera que havia 3 caixas não listadas na ordem de embarque. Escrevera que tinha aberto uma delas e olhado dentro. Registrara os números de identificação, registrara o nome da pessoa que entregara aquilo. E na penúltima página, escrevera uma linha curta dizendo que, se algo acontecesse com ele, esse era o motivo. A última página continha apenas uma frase escrita para a esposa, mandando ela esconder o caderno com cuidado e não dar à filha, porque não queria que a menina tivesse que carregar aquilo. A Adriana ficou naquele porão por muito tempo, o caderno no colo. Levou para casa e, naquela noite, entregou a Ezra Kane. Ezra o leu do início ao fim sem dizer uma palavra. Depois ligou para alguém que conhecia no Ministério Público Federal. Enquanto esperavam, tirou uma pasta que vinha montando sozinho havia várias semanas e colocou sobre a mesa, para que ela visse exatamente onde tudo estava. Adriana foi virando as páginas, uma a uma. Depois parou. No meio da pasta, havia a cópia de um relatório antigo, datado de quase 3 meses antes, de antes daquela tarde de granizo no 41º andar. Era uma pesquisa de antecedentes preparada pela equipe de Cassiano, listando tudo sobre uma enfermeira do plantão noturno chamada Adriana Vilela, local de trabalho, situação financeira, o nome da mãe e a instituição onde estava. E na 4ª linha, o nome do pai, acompanhado de uma nota sobre o acidente no viaduto e a dívida de R$340 mil. Ela leu aquela linha 3 vezes, depois pegou a pasta inteira e foi direto para a mansão. Cassiano estava no escritório. Ela colocou os documentos sobre a mesa, abriu exatamente naquela página e perguntou quando ele soubera de quem ela era filha. Ele olhou para o papel. Não negou. Disse que sabia antes mesmo de assinarem o contrato. Adriana fez outra pergunta, a voz bem calma, se ele tinha procurado por ela depois daquela noite em Petrópolis. Cassiano ficou em silêncio por um instante. Depois disse que sim. Disse que, quando acordara, ainda segurava um prendedor de cabelo de prata na mão e não lembrava de mais nada, exceto que estava vivo. Disse que mandara verificar todo o hospital da cidade durante 6 semanas para descobrir a quem aquilo pertencia. Disse que, quando a encontraram, o dossiê sobre ela chegara ao mesmo tempo, e dentro daquele dossiê estava o nome ligado ao homem que tinha morrido no viaduto. Adriana assentiu bem devagar. Depois fez a última pergunta, aquela que estivera com medo de fazer desde que saíra do porão na Marechal Hermes. Perguntou se o contrato de 3 anos, o apartamento pago por um ano inteiro, os sapatos, o caderno, a luz da cozinha acesa toda manhã enquanto ele esperava ela voltar para casa, se tudo aquilo tinha sido por ela, ou se fora por uma dívida
que ele achava que devia a um morto num viaduto, porque aquele homem morrera por causa do sistema que o próprio Cassiano controlava. Disse que não precisava que soasse bonito. Só precisava que ele dissesse a verdade. Cassiano se levantou. Foi até a janela e ficou ali por muito tempo. Depois se virou de novo para ela. E o que disse não foi uma resposta. Disse que não sabia. Disse que já se perguntara isso muitas vezes e nunca ousara ter certeza, porque as duas coisas estavam emaranhadas desde o primeiro dia, e ele não fora honesto o suficiente consigo mesmo para separá-las. Adriana olhou para ele, assentiu, depois pegou o caderno do pai e saiu. Naquela noite, em outro lugar da cidade, um homem recebeu a notícia de que o Dr. Warley Horan tinha sido levado ao Ministério Público Federal naquela tarde, acompanhado de um advogado. Ficou parado na escuridão por muito tempo. Depois, o anel de pedra negra bateu 2 vezes sobre a mesa e ele começou a fazer ligações. Tudo começou a desabar antes do amanhecer. 3 pontos de transferência ao sul da Bahia foram congelados ao mesmo tempo. Licenças suspensas, contas bloqueadas e, por volta do meio da manhã, metade das pessoas que ainda respondiam a Cassiano tinha parado de atender o telefone. Ezra Kane leu a lista para ele ao telefone, e quando chegou ao 9º nome, parou. Porque os dois entenderam o que aquilo significava. Ambrósio não estava atacando o dinheiro. Estava cortando cada rota para liberar as mãos dele para outra coisa. Cassiano ligou para Adriana. O telefone tocou e ninguém atendeu. Naquela tarde, Adriana foi até a instituição do lado norte assinar os últimos papéis e recolher os pertences da mãe. Desceu para o estacionamento subterrâneo depois de escurecer, carregando uma bolsa de lona com algumas roupas e uma fotografia emoldurada. Só metade das luzes do subsolo funcionava naquela noite. Ouviu os passos antes de ver o homem. Não eram os passos de alguém indo para o próprio carro. Eram os passos de alguém acompanhando o ritmo dela. Não se virou. Trabalhara em hospitais por 7 anos. E sabia uma coisa muito bem, algo em que homens como Gil Trask nunca pensavam. Todo o prédio grande era projetado para salvar vidas, e tudo o que ela precisava era saber o que ficava onde. Virou à esquerda em vez de continuar até o carro. Andou mais 10 passos até um pilar de concreto com uma caixa de vidro vermelho montada nele, quebrou o vidro com o cotovelo e puxou a alavanca do alarme até o fim. Os sinos tomaram os 4 andares de uma vez. As luzes de emergência inundaram todo o estacionamento de branco. As portas do elevador se abriram automaticamente em modo de evacuação, e em menos de 2 minutos, o prédio inteiro despejou gente no estacionamento. Funcionários, enfermeiras, pacientes, famílias, seguranças, todos ao mesmo tempo, cercados de alarmes e luz branca ofuscante. O homem parou no meio daquela multidão em movimento. Não conseguiu fazer nada. Adriana se moveu contra o fluxo até a escada de emergência, saiu pela porta dos fundos, chegou ao carro e foi embora. Não voltou para a Rua Voluntários da Pátria. Foi para o São Brendão, porque em toda a cidade só havia um lugar onde conhecia cada porta, o lugar por onde caminhara 7 anos na escuridão dos plantões noturnos. Ligou para Ezra do carro, disse exatamente 3 frases, depois desligou. A chuva começou a cair quando ela chegou. Não entrou pela ala dos pacientes. Contornou até o prédio de utilidades, uma estrutura de 4 andares que abrigava os geradores e sistemas de ventilação, onde ninguém ficava à noite, exceto um único operador de manutenção. Passou o crachá na porta e sabia perfeitamente que o acesso dela tinha sido cancelado no dia em que saíra, mas também sabia que a porta de utilidades do térreo nunca travava direito, porque a dobradiça estava quebrada desde 2 invernos antes. Subiu a escada de incêndio do lado oeste. A seguiram até o 3º andar antes de Ezra chegar. Depois veio Cassiano. O que aconteceu depois sobreviveu na memória de Adriana só em fragmentos soltos. Lembrava da chuva batendo forte no telhado de metal do prédio de utilidades, densa e implacável, afogando quase todos os outros sons. Lembrava da porta de aço do telhado se abrindo com força e do vento batendo no rosto. Lembrava da luz vermelha de alerta no topo da antena, varrendo o concreto molhado em intervalos regulares. Lembrava de Ezra gritando para ela se abaixar,
atrás da unidade de ar-condicionado. Lembrava de 2 estalos secos ecoando da parede do outro lado, depois vários outros se sobrepondo ao som da chuva. Lembrava de Ezra Kane se colocando na frente dela, o corpo inteiro bloqueando o espaço entre ela e a figura no fim do telhado. E lembrava do momento em que o corpo dele sacudiu antes de cair devagar sobre um joelho. Lembrava de rastejar até ele imediatamente, as mãos procurando, achando o lugar, pressionando, e lembrava da própria voz contando alto e firme. No meio da chuva, lembrava de Cassiano atravessando o telhado. Lembrava de 2 figuras lutando perto da grade, na chuva, nenhuma das 2 dizendo nada. Depois lembrava de outro tiro, mais perto que todos os outros. E depois daquele tiro veio um longo silêncio, cheio de nada além de chuva. Lá embaixo, na rua, as luzes vermelhas e azuis dos carros de polícia começaram a varrer as paredes, girando em círculos, jogando faixas de cor que iam e vinham sobre o telhado molhado. Uma sirene gemia lá embaixo. Um alto-falante ecoava da rua. Adriana olhou para cima. Cassiano estava parado no meio do telhado, a chuva escorrendo sobre ele, o cabelo colado na testa, e ainda segurava algo numa das mãos. Aos pés dele, a 2 passos de distância, um homem estava deitado de costas no concreto molhado, uma mão pressionada contra o ombro, o anel de pedra negra no dedo, pegando o brilho das luzes girando. Cassiano olhou para baixo, para ele. O homem era o irmão mais novo do avô dele. Era o homem que ensinara Cassiano a fazer o nó da gravata quando tinha 11 anos. Era o homem que ficara ao lado dele no funeral de Tobias. Era o homem que tinha roubado 12 anos da vida dele com a assinatura de outra pessoa. Cassiano ficou imóvel por muito tempo, e em todo o telhado não sobrava nada além da chuva. Então abriu a mão. A coisa que segurava caiu no concreto molhado com um som seco e duro, deslizou um pouco e parou. O homem deitado no concreto molhado começou a lutar para respirar. Cassiano não se mexeu. Ficou ali, na chuva, as 2 mãos vazias, olhando para ele. Ninguém naquele telhado o culparia se ele ficasse exatamente onde estava por mais 3 minutos. 3 minutos seriam suficientes. Ele sabia disso. Ezra sabia. E o homem no chão também sabia, porque olhava para o sobrinho e não havia súplica nos olhos dele. Só à espera de um homem que já tinha calculado como a própria história terminaria. Mas então vieram passos correndo. Adriana atravessou o telhado, o cabelo encharcado, uma mão apoiando a barriga, e caiu de joelhos ao lado de Ambrosio Haldi. Não olhou para o rosto dele. Arrancou o próprio casaco, dobrou em 4 e pressionou onde era preciso, com as 2 mãos, colocando todo o peso do corpo, exatamente como fizera centenas de vezes na vida. Virou-se para a escada e gritou, a voz se quebrando na chuva, pedindo uma maca, pedindo oxigênio, chamando a emergência pelo nome, dando claramente a localização como o telhado do prédio de utilidades, depois repetindo uma segunda vez para garantir que tinham ouvido lá embaixo. Depois voltou, pressionou com mais força e começou a falar com o homem sob as mãos. Disse que ele não tinha permissão para morrer. Disse para ele escutar com atenção, que não podia morrer ali, naquele telhado, aquela noite. Disse que, se ele morresse, tudo se fecharia arrumado ao redor dele. Haveria um funeral decente. Alguém se levantaria e diria algumas palavras respeitosas sobre ele, e o pai dela seria para sempre só um caminhoneiro falido, cujos freios falharam num viaduto. Disse que morrer assim seria fácil demais. Disse que ele tinha que viver. Tinha que sentar numa sala onde alguém anotasse cada palavra, e tinha que dizer com a própria boca como o pai dela tinha morrido e por quê. Disse que ela o manteria vivo até isso acontecer, mesmo que precisasse ficar ajoelhada naquele concreto a noite inteira. Ambrosio Haldi olhou para ela. Não conseguia falar, mas conseguia ouvir. E entendeu. A única coisa que conseguiu fazer foi fechar os olhos. Cassiano assistiu a tudo. Observou a mulher em quem um dia jogaram um papel na frente de 22 pessoas. A mulher cuja mãe morrera só 3 dias antes. A mulher carregando o filho dele, ajoelhada na chuva para manter respirando o homem que tinha tirado o pai dela. E entendeu algo muito simples que ninguém tinha lhe ensinado em 34 anos de vida.
Havia um tipo de força que não precisava de nada nas mãos. Quando a equipe de emergência chegou ao telhado, Adriana entregou o paciente em 3 frases curtas e precisas, dando a eles tudo o que precisavam saber. Depois soltou as mãos e se virou imediatamente para Ezra Kane. Ele estava sentado, encostado na unidade de ar-condicionado, o rosto mortalmente pálido, os lábios ficando azuis de frio. Ela puxou a maleta de emergência para perto, chamou cada item pelo nome e começou a trabalhar sob o feixe de uma lanterna, segurada por um dos socorristas. Ezra a observava, e entre 2 respirações, soltou uma risada seca e disse que, pelo menos dessa vez, tinha um equipamento feito para gente. Adriana não riu. Mandou ele ficar quieto e contar de 20 para trás. Ezra chegou a 9 antes de a equipe de maca chegar. A chuva continuava caindo. Lá embaixo, na rua, luzes vermelhas e azuis varriam as paredes em círculos, e o estalo dos rádios se misturava ao som da água correndo pelas bocas de lobo. Adriana se levantou, os 2 joelhos dormentes, as 2 mãos tremendo violentamente de frio. Cassiano se aproximou, tirou o casaco e o colocou sobre os ombros dela. E dessa vez não perguntou do que ela precisava. Adriana olhou para a maca, sendo levada pela porta de aço, vendo o homem com o anel de pedra negra ser levado para continuar vivo e para responder pelo que tinha feito. Então falou, a voz quase inaudível sob a chuva. Disse que, durante anos, a cidade inteira dissera a si mesma que as pessoas temiam Cassiano Haldi, não pelo que ele já tinha feito, mas porque ninguém sabia onde ele iria parar. Olhou para ele, disse que naquela noite, finalmente sabia. Disse que ele parava exatamente no lugar onde uma pessoa ainda podia voltar atrás. Cassiano não respondeu. Só ficou ali, na chuva, olhando para aquela mulher. E naquele momento soube, com absoluta certeza, que se ela lhe desse mais uma chance, ele passaria o resto da vida, se tornando o homem que ela acabara de descrever. O julgamento começou na primavera do ano seguinte, e não durou nem perto do que as pessoas esperavam. A acusação precisou de apenas 3 coisas. A primeira foi o caderno azul e gasto de um caminhoneiro de longa distância, com as últimas páginas registrando os números de identificação de 3 caixas que não apareciam na ordem de embarque e uma linha apressada dizendo que, se algo acontecesse com ele, esse era o motivo. A segunda foi o depoimento do Dr. Warley Horan, que sentou na cadeira de testemunha com as 2 mãos tremendo violentamente e contou toda a verdade que escondera por 12 anos. E quando perguntaram por que tinha esperado até agora para falar, respondeu apenas que já tinha sido covarde tempo suficiente. A terceira foi a coleção de documentos dentro da caixa de madeira que Rosalina Haldi levou pessoalmente ao tribunal. E a velha entrou na sala do julgamento sozinha, com a bengala de madeira, recusando o braço de qualquer um. Ambrósio Haldi acompanhou tudo sentado. Tinha sobrevivido exatamente como a mulher ajoelhada sobre ele naquele telhado encharcado de chuva o forçara a sobreviver, e com a própria boca contou ao tribunal o que tinha acontecido naquele viaduto aquela noite. A sentença foi lida numa tarde de março, mas quem deixou o tribunal inteiro em silêncio foi outra pessoa. Meses antes do julgamento, Cassiano Haldi tinha ido voluntariamente ao Ministério Público Federal, acompanhado do advogado, e entregara todos os registros operacionais da família, sem esconder nada. Não pediu imunidade. Aceitou liberdade condicional. Aceitou perder toda a autoridade executiva. Aceitou que os bens fossem colocados sob supervisão. Aceitou se apresentar todo mês como qualquer outra pessoa. Algumas pessoas disseram que ele tinha enlouquecido. Outras disseram que estava queimando com as próprias mãos o que 3 gerações da família tinham construído. Ele não se explicou a ninguém. A Raldi Meridian foi reestruturada numa empresa legal, transparente e auditada de forma independente, de distribuição de equipamentos médicos, e 40% das ações foram transferidas para um fundo com o nome Marilene Vilela, dedicado a oferecer bolsas de formação em enfermagem para filhos de trabalhadores portuários, as crianças cujos pais tinham passado a vida trabalhando na região que a família um dia controlara. Quem assinou os documentos que criaram o fundo foi Adriana. A bebê Ana nasceu numa manhã de abril,
com sol do lado de fora das janelas da sala de parto e folhas novas se abrindo nas árvores em frente à entrada do hospital. Tinha o cabelo castanho da mãe e os olhos cinzentos do pai. A segunda pessoa a segurá-la, depois de Adriana, foi Ezra Kane, o ombro ainda enfaixado, e recebeu a criança das mãos da enfermeira com os braços de um homem que um dia fora paramédico do exército, cuidadoso, firme, exatamente do jeito certo. Ficou de pé perto da janela, segurando-a por muito tempo, sem dizer nada. Naquela tarde, depois que todo mundo tinha ido embora, Cassiano ajudou a esposa a subir até o terraço do São Brendão, o lugar onde, por 7 anos, ela comia sozinha entre um plantão e outro. Entregou a ela um envelope. Dentro estava o contrato de casamento de 3 anos deles, e ao lado, um isqueiro. Disse que no primeiro dia, ela tinha feito uma pergunta e ele respondera que o contrato não tinha cláusula para isso. Disse que agora tinha uma resposta. Disse que, se um dos dois mudasse de ideia, essa pessoa era livre para partir sem dívida, sem condição, sem que ninguém a segurasse. Disse que, a partir daquele dia, ela era livre e que ele arrumara tudo para que, aonde quer que ela fosse, nem ela, nem a filha deles, jamais faltassem com nada. Adriana segurou o contrato nas mãos. Perguntou o que aconteceria se ela ficasse. Cassiano ficou em silêncio por um momento. Depois levantou uma mão, tirou a luva de couro da mão direita, depois a da esquerda, dobrou as duas juntas e guardou no bolso do casaco. Era a primeira vez, em todos aqueles meses, que Adriana via as mãos nuas do marido. Estendeu a mão devagar e a pousou sobre a barriga dela. Disse que, se ela ficasse, seria a primeira vez na vida dela que ficava porque ela mesma queria, não porque alguém tinha pagado por isso, e que ele passaria o resto da vida se tornando digno dessa escolha. Adriana olhou para ele por muito tempo. Depois respondeu à pergunta que ela mesma tinha feito naquele escritório tanto tempo atrás, a pergunta que ele não ousara responder. Disse que tinha pensado nisso durante meses. Disse que talvez, no começo, ele tivesse ido até ela por causa de uma dívida. E talvez isso fosse verdade. Mas disse que as pessoas não deixavam a luz da cozinha acesa por um mês inteiro por causa de uma dívida. As pessoas não ficavam com o rosto voltado para uma parede no corredor de uma instituição de idosos por causa de uma dívida. As pessoas não abriam a mão e soltavam o que estavam segurando sobre o concreto molhado por causa de uma dívida. Disse que aquilo em que algo começava importava menos do que aquilo em que se transformava. Então acendeu o isqueiro. A pequena chama pegou na borda do papel e percorreu as cláusulas, e Adriana segurou o contrato em chamas sobre a grade antes de abrir a mão. As cinzas subiram no ar e se dissolveram na luz da tarde, acima dos telhados do Rio de Janeiro. Naquele exato momento, o vento carregou o calor suave da primavera pelos telhados da cidade. Cassiano estendeu a mão, os dedos nus se entrelaçando com os de Adriana, e, pela primeira vez em 12 anos, o homem cujo nome um dia fizera uma cidade inteira baixar a voz, sentiu uma paz profunda e silenciosa. A história de Adriana e Cassiano nos deixa algo muito simples. Ninguém neste mundo tem o direito de decidir, por outra pessoa, quanto vale a sua vida ou o que ela pode ter esperança de alcançar. Uma pessoa roubou 12 anos do próprio neto porque acreditava estar protegendo ele. Outra roubou 4 anos de uma jovem, construindo uma dívida falsa sobre a morte do pai dela. E o que finalmente trouxe essas duas pessoas de volta uma para outra não foi o destino. Foi o dia em que ambos recuperaram o direito de escolher a própria vida. Acredite em quem diz a verdade. Seja gentil, mesmo quando ninguém estiver olhando. E lembre-se de que a confiança é a coisa mais preciosa que um ser humano pode dar a outro. Se essa história tocou seu coração, por favor, inscreva-se no canal. Deixe o like e compartilhe esse vídeo para que possamos continuar ouvindo juntos mais histórias significativas todos os dias. Como você se sente sobre Adriana e Cassiano? E o que você acha que escolheria se estivesse no lugar deles? Escreva seus pensamentos nos comentários, porque queremos sinceramente ouvir o que vem do fundo do seu coração. Desejamos a todos que estão assistindo a este vídeo muita saúde, uma vida alegre e paz em cada dia que virá.
Até logo, e esperamos ver você de novo no próximo vídeo.